Olá, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos ao último Intercidades desta semana. Às portas do fim de semana, a nossa carruagem vai cheia, mas a viagem não pode ser melhor. Vamos andar pelo Bom Barral para conhecer a Rádio Miúdos. Rádio Miúdos, vejam bem. Depois vamos falar de uma aplicação espetacular que nos ajuda a escolher as melhores festas dos santos populares e não só. O que é que se passa no nosso país? Onde é que nós podemos fazer um pé de dança? Comer uma fartura? Ouvir um bom artista? Ah, pois é, tudo na mesma aplicação. A seguir, seguimos para Moura para falar do evento Vinhos na Água. Mais à frente, vamos fazer uma paragem com a Patrícia Lemos que vai descomplicar a menstruação. Olha aqui. Ah, pois. E conhecer o trabalho da Casa Estrela do Mar, um trabalho extraordinário, onde a arte e a terapia fazem a força. Ainda vamos ter tempo para conhecer a nova música da Cristina Clara, que andava ali pela cardiologia, mas depois percebeu que a paixão dela era mesmo a música. E vamos falar com o filósofo António Castro Queiro sobre o livro Sobre os Sentimentos. Tudo imperdível. Não perca, o Intercidades vai seguir para a próxima paragem. E a próxima paragem é no Bom Barral, com a minha querida Daniela Magalhães. Oh, Daniela, é assim, eu, sabendo que existe uma Rádio Miúdos, eu não sei se tu não vais ser contratada hoje, porque tu ainda és uma miúda, não é? Uma miúda, super boa repórter, mas uma miúda. Tu vê lá se não ficas por aí, que eu preciso de ti. Olá, boa tarde. Olha, quem sabe? Vamos ver. Isto, cada sexta-feira é um mundo de oportunidades. Exatamente. Olha, isso mesmo. Estou aqui na Rádio Miúdos. Já estive aqui à conversa. A Isabel anda cá. A Isabel. Obviamente, se eu estou a falar da Rádio Miúdos, tinha de começar aqui com uma miúda gira. A Isabel, que tu vens aqui já há algum tempo, não vens, Isabel? Há mais ou menos 3 anos. 3 anos já que tens de rádio? Que idade é que tu tens? Eu tenho 12 anos. 12 anos e tens uma carreira desde os 9 anos. Sim. Olha, conta-me lá o que é que tu fazes aqui na Rádio Miúdos. Nós fazemos a emissão com... Eu faço com o meu programa Fora da Caixa, com a Carolina e a Beatriz. E nós fazemos sobre os temas. Antes do programa, nós temos vários horários para as produções. As produções é para... É a preparação do programa, Sim, não é? Exato. E nós escrevemos no computador e depois temos o computador ao lado no Docs para sabermos o que é que vamos dizer, mais ou menos. Para terem ali mais ou menos um guião, mas depois é assim meio improvisado. No meu guião, normalmente está uma hora caótica chamada Microfone com Gases, em que fazemos coisas caóticas. Caóticas e engraçadas, não é? Sim. Então, e diz-me lá, houve uma que tu me contaste que era muito gira. O que é que vocês fizeram? A Batalha de Sotaques. Batalha de sotaques. E qual é que tu fizeste? Foi de velhinha. Velhinha, o sotaque de velhinha. Como é que é o sotaque de velhinha, Isabel? Ai! Diz assim, olá, conta lá, com sotaque de velhinha. Olá, conta lá. Ai! De repente já não tens 12 anos. Olha, e conta-me lá. Conta-me lá, isto foi giro. O que é que tu vens aqui quantas vezes por semana? Uma vez por semana. E tens de conciliar isto tudo com a escola, Sim. não é? E é fácil. É. É porque tu gostas. Sim. Sim. E quem é que te ajuda por aqui? Quem é que te vai dando assim umas aulinhas? Nós temos o JP, que ele dá-me aulas de informática, e a Marta. A Marta, é verdade. Eu agora vou já falar com o JP e depois também vamos falar com a Marta, que é uma menina que também está a terminar o curso de Ciências da Comunicação e já está aqui a trabalhar há algum tempo. Nós já vamos falar com ela. Obrigada, Isabel. E bom trabalho. Eu não sei se ainda estás a trabalhar. Agora vou aqui ter com o João Pedro, que é então o coordenador de produção aqui da Rádio Miúdos. Vou pôr de pé, não é? Pode mais levantar-se, simpático, não é? Oh, João Pedro, JP, que eu já percebi que aqui toda a gente trata por JP. Para ser mais curtinho. Para ser mais curtinho. Conte-me lá, que ideia é esta da Rádio Miúdos? Quando é que tudo isto começou? Há 10 anos, estamos no 11º ano de vida e foi há 10 anos quando a atual diretora e ainda diretora, que é cantora lírica e professora de música, me disse, pá, uma rádio para miúdos é que era giro. Eu nessa altura dava formação a profissionais e há 10 anos que estou com miúdos a ensinar-lhes a comunicar, a ensinar-lhes a ser cidadãos em idade precoce, a poderem participar na vida democrática, porque estar na comunicação social é participar na vida democrática, e já são 300 e muitos os que passaram por cá. Uns seguiram comunicação social, outros
seguiram a vida que seguiram, mas aqui aprenderam um bocadinho mais a perceber como participar em idade precoce e a poderem também ter uma participação onde podem dar opiniões. E aqui na rádio os adultos, e o JP e a Marta e todos os produtores adultos que passam por cá, têm que lhes deixar falar do que querem, não é? Se querem falar de abelhas, a única coisa que nós fazemos como jornalistas é, ok, abelhas é um mundo, universo muito grande, então vamos lá fazer o ângulo para que eles falem de um tema qualquer das abelhas, mas a liberdade é total. Não há adulto que... Aliás, o vosso mote aqui é mesmo a liberdade dos miúdos. Autonomia, liberdade, às vezes são eles próprios que dizem tenho mais liberdade aqui que em casa ou na escola. E é verdade, é o que queremos dar-lhes, é alguma liberdade para que eles possam de facto exprimir-se. E porque continuamos a achar, ou os adultos continuam a ter esta noção de que os miúdos têm uma opinião e rimos-nos um bocadinho. E... Não, eles têm opinião, eles são a geração mais informada da nossa civilização, pode ser a mais manipulada, mas é esse o trabalho que fazemos aqui, a tratar... O objetivo é filtrar também um bocadinho. É, exatamente, que eles aprendam a literacia mediática, saibam o que é uma notícia e uma fake news ou uma não notícia, saibam o que é mais importante de dizer e, sobretudo, comuniquem com os pares, com os miúdos da idade deles, de forma a que possam, à vontade e em liberdade, falar do que lhes apetece e até dizer disparados, como gostamos. Eu sei que há uma regra de ouro. Não dizer palavrões, mas essa é uma regra de ouro da comunicação social, não é? Temos algum bom senso e o respeito por todas as pessoas é a base daqui. De resto, debatem o que querem. Já debateram aqui coisas de assuntos de adultos que normalmente temos aqui alguns que falam de política, de economia, mas também falam do Beyblade, também falam das cuscovilhas. Exatamente, portanto estão à vontade para falar. A ideia é dar-lhes liberdade e autonomia. E eles são ouvidos em muitos países. São ouvidos em todo o mundo, é uma rádio online, portanto é uma rádio global e queríamos que fosse uma rádio que fosse em português. E neste momento temos 45 miúdos locutores. Este ano temos alguns a trabalhar em vários países da Europa. Temos a Luena, que está neste momento em Luanda, em Angola, que todas as terças-feiras faz um caminho direto com uma colega de Lisboa. Temos miúdos em Oslo, temos miúdos em Roterdão, temos miúdos no Brasil. E isto é para nós aquilo que no início do projeto estava implícito, que era uma rádio global de miúdos a falar português. E também com música portuguesa. E também com a música em português, que a diferença em português e de português é que temos um universo enorme de 300 e não sei quantas milhões de pessoas que falam português e os miúdos não conhecem a sua música, não conhecem a música da sua língua, da sua terra, não conhecem a música da lusofonia. E neste caso é também pedagógico eles conhecerem a música porque não conhecemos, não amamos quem não conhecemos, não é? Muitos deles, como nós, crescemos com a música anglófona sempre e neste caso a ideia foi de dar-lhes a possibilidade de também conhecerem um bocadinho mais da música em português. E temos uma curiosidade, temos pela primeira vez uma estrangeira na Rádio Miúdos. Ah, é? Mas também que já fala português? A Ivana, que é uma colombiana que está há 2 ou 3 anos em Portugal e que é a primeira estrangeira de língua não nativa portuguesa a trabalhar na Rádio Miúdos e a falar em português e a aprender português. Ah, que maravilha. Aliás, isso, para essa... Como é que é o nome dela? A Ivana. A Ivana. Para a Ivana também é bom, até para trabalhar a língua. E tem evoluído, e tivemos miúdos cujos pais eram brasileiros e viviam na Alemanha e que nunca tinham falado português correntemente e que agora os avós passavam a ouvi-los porque falavam em português com outros colegas e os avós já podiam no Brasil ouvi-la a evoluir no português. Portanto, são tudo coisas que nós não imaginávamos no início, todos os outcomes ou todas as possibilidades e os resultados que poderia a Rádio Miúdos dar e que neste momento temos e com muito agrado nós ultrapassam até as nossas perspectivas do que era a Rádio Miúdos no início. E vocês vão controlando essas emissões online aqui. Eu sei que a Marta está ali, inclusivamente a controlar neste momento. Fazer de babysitter de um programa onde está o Pami, que foi um antigo locutor da rádio e que hoje vai lançar, hoje ou esta semana vai lançar a sua segunda música e portanto está ali a emissão e naquela emissão à sexta-feira estão locutores de Castelo de Paiva, no norte de Portugal, do Cadaval, aqui próximo, a Eva costuma vir ao estúdio, hoje ficou em casa, e onde é que é o outro? E o Gabriel, que é de Góis. Portanto, a ideia é essa mesmo, é que eles possam juntar-se onde quer que estejam e falar em português, tendo, enfim, a tecnologia, nós ultrapassamos isso e, portanto, o mais importante é que eles possam falar em português e para todo o mundo. Eu daqui a bocado já vou falar com a Marta, mas JP, eu sei que aqui costuma ensinar os mais novos, mas com certeza também o JP aprende com alguns destes miúdos. O bom de estar aqui com miúdos nestes dias de trabalhar em rádio e o que fazia antes era cansativo e às vezes um bocadinho até com a vida de jornalista tem sempre aquele stress pós-traumático, estamos sempre a dizer más notícias, não é? Há mais notícias, mas neste caso com eles é assim, chegamos cansados, estourados a casa, porque eles são às vezes difíceis de aturar, difíceis de domar e não os queremos domar, queremos orientá-los, mas
chegamos cansados, mas de coração cheio. Coração cheio sempre, não é? É isso, é verdade. Isso é uma dimensão. A Marta que pode dizer isso melhor. A Marta, quando veio para aqui, tinha acabado o curso e já acabou o curso, finalmente. Tinha acabado o curso e, de facto, nunca tinha trabalhado com miúdos assim, indiretamente. E eu disse: vais estar cansada. Vai ser cansada. Logo na primeira semana ela percebeu isso. Mas ela aqui continua e nós vamos ali falar um bocadinho com ela. Até já. Obrigada. Vamos agora falar um bocadinho com a Marta. Vamos entrar aqui. Eu não sei o que é que se está a passar. Podemos ouvir alguma música, porque lá está a decorrer agora uma emissão que a Marta está a controlar. Vou entrar eu. Olá, Marta. Posso-me sentar aqui ao pé de ti? Claro. Oh, Marta, conta-me lá, antes de mais, que idade é que tu tens? Tenho 22. E tu já estás aqui na Rádio Miúdos há quanto tempo? Há um ano e tal, mais ou menos. Já é há algum tempo. Sim, bem desde janeiro de 2025. E tu dizias-me há pouco, estás a terminar o teu curso. Sim, deixei uma cadeira para fazer. Tens tempo para fazer essa cadeira e agora vai correr bem. Vais ver. E conta-me lá, o que é que tu fazes aqui? Nós estamos a ver ali 2 locutores, não é? Sim, está a Diana a entrevistar o Pami, que por acaso era um antigo colega daqui da rádio, que agora também faz música. Então eles estão a conversar os dois, já acabaram a entrevista, e eu vou colocando aqui as músicas, vou fazendo aqui a gestão da parte técnica, que infelizmente ainda não conseguem ser eles a controlar. Sim. Ou seja, eles estão onde já agora? Então a Diana está em Castelo de Paiva e o Pami está em Lisboa. Está em Lisboa. E tu, imagina, eles dizem agora vamos ouvir uma música qualquer eu e és tu que obedeço. pões. É, eu obedeço, pronto. Então tu estás sempre aqui super atenta a ver o que é que eles fazem. É, mas como eles normalmente ficam imenso tempo a conversar, eu tenho tempo de fazer outros trabalhos de computador. No caso, estava aqui a atualizar as nossas redes sociais, já agora, Rádio Miúdos, no Instagram. Rádio Miúdos no Instagram, têm de seguir, que é aqui a Marta que faz a gestão toda. Olha, e tu há pouco dizias-me uma coisa muito interessante, que é, sentes que às vezes esta rádio não é tão levada a sério por serem miúdos a fazê-la? É, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas não percebem que os miúdos conseguem fazer as mesmas coisas do que os adultos fazem, igual ou melhor. Portanto, temos essa frustração e agora, como eu estou cá a trabalhar, também partilho dessa frustração. Então, mas agora tu vais trabalhar as redes sociais, vais divulgar isto ainda É o mais. que eu estou a tentar fazer. Oh, Oh, a internet caiu. Às vezes acontece. aqui agora a internet caiu, tivemos aqui uma situação e aqui tu não consegues fazer nada nesta situação. Não, é só rezar que as coisas corram bem para o outro lado. Olha, eu sei que vocês têm ouvintes de muitos sítios. Eu sei que a música é totalmente portuguesa, mas vocês têm ouvintes de vários locais. Temos às vezes calha-nos ouvintes da América do Norte, ouvintes na Ásia também temos no Brasil e também temos onde os nossos locutores estrangeiros estão, obviamente depois também têm pessoas associadas. Temos um colega, um miúdo que está na Noruega, portanto os pais dele depois também vão ouvir, portanto apanhamos mais alguns. Muito bem, e tu ajudas aqui, por exemplo, a produção destes programas, este que está a acontecer agora, tu ajudaste-os a fazer a produção? Depende, quando eles são mais novos eu ajudo mais, quando eles são mais velhos às vezes até só ligamos o computador e deixamos eles fazerem. No máximo alguma dúvida que eles tenham, alguma questão, ou tentar puxá-los no nível técnico para, se calhar não assim, mas assim, oferecer propostas, oferecer a melhor forma deles tratarem isso de forma técnica. E tu também vais aprendendo algumas coisas, não vais? Sim, tudo o que eu aprendi de rádio foi aqui. Graças ao João Pedro e também ir fazendo e aprendendo e ensinando é uma festa. E estás a gostar? Estou. E aqui queres continuar? Sim, sim. Boa. Olha, bom trabalho. Obrigada. Beijinhos aí aos teus colegas e boa emissão. Obrigada. Vamos agora seguir, vamos ali ter novamente com o JP. Isto aqui, a rádio não para, a malta está toda a trabalhar, portanto eu vou interrompendo como posso. Ainda temos ali, eu queria falar com o Lucas. Bem, eles estão ali na sala. Mas eu queria falar consigo mais um bocadinho. Já me estava a fazer sinal. Vai lá. Então podemos ir ali à sala. Vai o JP comigo. JP, diga-me uma coisa. Uma pergunta que eu tenho para lhe fazer, para também dizermos lá em casa. Como é que tudo isto, que vocês têm apoios, como é que tudo isto acontece? Pois é que a porca torce o rabo. Ora bem. É porque nós trabalhamos no entretenimento, mas na educação. E a questão de trabalhar no entretenimento e na educação é que ninguém investe na educação, não é? A educação, o retorno é só para daqui a uma geração. E essa é sempre a dificuldade. Todos os anos andamos com as calças na mão, aflitos, sem saber onde arranjar dinheiro para o próximo ano, sem saber como pagar ordenados, sem saber como ter dinheiro às vezes para os serviços de internet e aquelas coisas todas.
Vamos tendo alguns apoios assim daqueles que caem do céu. A Fundação AGEAS, o ano passado estávamos a ouvir dizer, a Fundação AGEAS deu-nos um apoio ótimo, os funcionários da Fundação AGEAS deram-nos um apoio ótimo. Vamos aos concursos, habitualmente os financiamentos que encontramos têm a ver com financiamentos europeus, com os projetos Erasmus+, onde tentamos, com os nossos concursos nacionais que propomos às escolas de todos os anos. Temos as Olimpíadas há 6 anos a funcionar e este ano, há 5 anos foi a 5ª edição, que reúne escolas de todo o país e depois no final do ano temos 8 escolas a fazer as Olimpíadas da Rádio. E é um bocadinho assim, o projeto é tão pioneiro, tão pioneiro, tão pioneiro, que às vezes nos perguntam, então, mas é um projeto? Não, isto é uma rádio certificada pela ERC, que é uma rádio como todas as outras, que a única coisa que não tem é a forma de financiamento. E, portanto, nós andamos sempre ao tio a ver se conseguimos encontrar, tanto na Europa como em Portugal, formas de financiamento. Vamos a todas as inovações sociais, aos concursos de inovação social, aos concursos onde podemos ter acesso, porque para nós o importante é darmos voz aos miúdos. E dar voz aos miúdos hoje em dia, dar-lhes outra voz mais séria, é sempre muito complicado, porque estamos sempre a pensar, ok, onde é que nós vamos buscar a massa para conseguir manter? Obviamente os miúdos pagam mensalidades, os miúdos nossos locutores, porque aprendem, porque é também uma escola de rádio, é uma escola de comunicação, mas é uma atividade extracurricular como tantas outras. Exatamente, eles fazem, têm saídas, fazem emissões em direto, cobrem eventos. Na quinta-feira estivemos a cobrir a festa final do Miúdos a Votos com a rede de bibliotecas escolares na Gulbenkian. E há pouco a Isabel também me dizia que estiveram no Parlamento Jovem, não é? Cobrimos o Parlamento dos Jovens, as 2 edições, a do ensino básico e do ensino secundário, cobrimos como, enfim, às vezes somos o único meio de comunicação social lá, mas pronto, é direto, faz parte do nosso trabalho de fazer essas coberturas e só não fazemos mais porque às vezes nem dinheiro para a gasolina há para fazer um evento, para cobrir um evento. Portanto, vamos tentando viver sem pedinchar, mas quando pedinchamos usamos bem o dinheiro. E estes miúdos sabem, porque nestes anos todos, alguns já mudaram de vida à conta da rádio, portanto... Resumindo, apoios são sempre bem-vindos. São sempre bem-vindos. É isso. Estamos numa campanha no PPL, por causa dos acidentes que aconteceram com a tempestade Christine, que tivemos algum equipamento avariado. Se quiserem vão ao PPL, ponham rádio miúdos, nem que seja 5 euros, façam um donativo. Muito obrigado. Está feito. Obrigada, JP. Vamos agora aqui. Que sala é esta? Pode entrar comigo. Esta é a sala de atirar miúdos contra a parede, como nós chamamos. É porque o isolamento Assim que eu acústico... cheguei foi isto que o JP me disse. O isolamento acústico, pronto, é o isolamento acústico para não haver reverberação e normalmente quando há visitas de estudo das escolas, dos mais pequeninos sobretudo, nós brincamos com a ideia de esta é a sala de atirar miúdos contra a parede. Miúdos Já te atiraste contra a parede, Lucas? Sim. Queres fazer agora para vermos em direto? Puma! Oh, Lucas, conta-me lá, tu também tens aqui um programa. Que idade é que tu tens? Eu tenho 11 anos. 11 anos e já tens um programa na rádio? Sim. Como é que se chama o teu programa? Rabiscos. E tu improvisas muito, não é? Sim, improviso. Sim, mas também fazes alguma produção? Sim, faço. Sim. Depois do programa faço. E o que é que tu falaste no teu último programa? Sobre um jogo que eu agora não me relembro do nome. Não te recordas do nome? Já foi há 2 semanas. Ah, isso já foi há tanto tempo. Semana. Pois, já é há muito tempo. Mas gostas de vir aqui à Rádio Miúdos e fazer rádio? Gosto. E temos ali mais um menino. Como é que se chama o teu colega? Gabriel. Oh, God! Isto é uma troca de nomes. Há bocado a Isabel chamava Júlio ou Lucas. É uma confusão. A Isabel está-se a rir ali ao fundo. Chega-te aqui ao pé de mim. Diz-me tu como é que tu te chamas. Eu sou o André. É o André. André, o que é que tu fazes aqui? Então, eu faço a emissão, faço às sextas-feiras das 3 às 4. Tens um programa? Sim, tenho. Faço Como é que se chama? a Assembleia Geral de Macacadas. Chama-se assim porque a gente normalmente Um nome sensato. fala de política. Sou eu e a Bárbara, que está em Faro, e a Ivana em Catanhede. Muito bem. Eu não costumo estar aqui no estúdio de Bom Barral, costumo fazer em Torres Vedras, pronto, porque como sou da Ericeira, então é mais perto. Exato. Mas hoje vieste aqui para dizer-nos um olá. Claro. Exatamente. E gostas muito de estar aqui? Claro. Sim? Gostas mais de estar aqui ou na escola? Se calhar não respondas. Lá está. Se a professora de espanhol ver, então. Olha, obrigada. E portanto, aqui na Rádio Miúdos temos miúdos a aprender, os mais velhos também a aprender com os miúdos, todos aprendem. Portanto, é um sítio incrível aqui no Bom Barral, radiomiúdos.pt. É o site, têm de ver lá tudo. Daniela, pergunta lá ao João Pedro se ele não arranjar aí mais uns eurositos para porem uma GoPro aí nos sítios onde se faz essa Assembleia Geral da Macacada, que eu fiquei deliciada, e de vez em quando podiam entrar na nossa Intercidades com a emissão deles. Juntávamos a televisão à rádio. Olha... Ora bem. Olha, fica com o telefone do João Pedro para depois eu falar com Parece ele. muito Nós bem. adorámos a Rádio Miúdos. Eu já tenho. Adorámos. Já tens tudo, não é? Combinadíssimo. Então vá, beijinhos Vou já a tratar. todos. Assembleia Geral da Macacada, que coisa maravilhosa. Adoro, adoro. Ora bem, do Bom Barral, o Intercidades segue viagem até à Covilhã e é lá que está
a jornalista Inês Miguel, que esta semana está responsável por nos dizer o que é que se passa de mais interessante no nosso site do Conta Lá. E é difícil porque é tudo muito interessante. Na próxima paragem está a Inês. Conta-me lá, miúda. Bom dia. Agora já estamos quase de fim de semana, não é? Porém, o nosso site não para. O nosso site não para, tem sempre muitos destaques, muitas notícias muito diferentes do que é habitual nos outros órgãos de comunicação social e é essas que vamos dar destaque. Inês, podes começar. Rita, boa tarde. Hoje temos em destaque no site uma reportagem da jornalista Sofia Dias, que foi até ao mercado do Bolhão, no Porto, onde o som do amolador anuncia ainda a existência de um ofício cada vez mais raro. André Fernandes, que é conhecido como André Amolador, representa a terceira geração da família a dedicar-se à amolagem, que é uma tradição iniciada pelo avô já em 1945. A vontade de preservar esta herança familiar levou André a candidatar-se ao ofício à Rede Nacional do Património Cultural e Material, numa iniciativa incentivada pela esposa Susana Monteiro. Esta candidatura foi aceita e o próximo objetivo também passa pelo reconhecimento da Unesco. E do Porto vamos até ao interior do país, onde testemunhos recolhidos nos concelhos da Covilhã, Gouveia, Vila Real, Porto e Bragança relatam episódios vividos com pessoas em situação de vulnerabilidade e que pretendem alertar para as desigualdades sociais e territoriais que há nestas comunidades. Estes estão acessíveis através da leitura de um código QR Code impresso em autocolantes espalhados por todo o país e que pretendem alertar para as desigualdades sociais e territoriais observadas por quem intervém nesta área. A campanha chama-se Histórias do Fim do Mundo e pretende também promover a escuta e a reflexão sobre as inúmeras histórias e vivências que emergem do trabalho cotidiano dos profissionais e também da vida das pessoas com quem trabalham, traduzindo as suas realidades em saberes e culturas. E para terminar, na Covilhã haverá um desfile intergeracional de moda no domingo, que se realiza na Praça do Município da Covilhã, a partir das 15 horas, e que reúne participantes entre os 7 e os 90 anos, com o objetivo de dar oportunidade para mostrar que a moda é um espaço acessível a todos, independentemente da idade, da condição física, do género ou do contexto social. A jornalista Ana Rodrigues falou com Fernanda Lourenço, que tem 82 anos, é antiga operária dos lanifícios e também irá participar neste desfile. Esta é uma notícia para ler no nosso site que está permanentemente atualizado. Beijinhos e bom fim de semana, Rita. Bom fim de semana, Inês. Beijinhos. Bom, na próxima Beijinhos. paragem está um jovem de Ortigosa, concelho de Leiria, que desenvolveu uma aplicação que nos vai ajudar a descobrir as melhores festas populares perto de nós. Digam lá se ele não teve uma ideia brilhante. Antes de falar com ele, vamos ver estas imagens. Malta, bora fazer um resumo de todos os grandes arraiais que começam em maio. Vocês já sabem que tudo isto está na app dos Santos, portanto, se ainda não têm, façam o download. Na quinta-feira, dia 28, começa o Arraial da Praça de Lourdes com o Miguel Azevedo. Na sexta-feira tem Ruth Marlene, sábado, Tânia e domingo, Sérgio Rossi. Na sexta-feira, dia 29, abre o Grande Arraial do Campo Pequeno com a Rosinha. No sábado, Insert Coin com Micaela e Sérgio Rossi. E no domingo, Tributo Popular. Também na sexta, há Santos em Santos com o Kim Barreiros e no sábado, Maria Leal. Em Belém, o Grande Arraial começa com os Deixa Rolar e no sábado, Quer Zé Pimba. Por último, não podemos esquecer Campolide, que começa na sexta com o Toy e no sábado com o Fernando Alvim. Estes arraiais continuam pelo mês de junho e toda a programação está na app. Stefan Duarte. Olá! Olá! Mas que ideia espetacular foi esta? Que houve de Colombo que nunca ninguém se lembrou? É realmente, quando dizem que está tudo inventado. É mentira, não está tudo inventado. Ainda não está tudo inventado e ainda bem, não é? Significa que podemos fazer qualquer coisa diferente. Tiveste uma ideia tão engraçada. boa, porque eu vou-te explicar. Eu própria, bem, agora vou descarregar quando chegar a casa, mas há pessoas da nossa equipa que já descarregaram e já estão a utilizar a tua aplicação, já há bastante tempo. Eu própria, nas festas, durante as festas, sobretudo neste período de festas populares, não é? Que eu acho também é essa a ideia, mas dá para todo o ano. Dá para todo o ano e há uma ideia errada de que as festas são só no verão. Por exemplo, as festas da minha terra são em janeiro. A tua terra qual é que é? Da Ortigosa. A Ortigosa são em janeiro. São umas grandes festas em Leiria. Pois. E ora chove, ora faz frio e nós rezamos sempre para que seja frio, mas depois a malta dança e aquece. Claro, e bebe-se um copinho de vinho Ora e está bem. tudo animado. Não, e repara, tu vais visitar um sítio e estás com os miúdos ou com amigos, olha lá, onde é que nós podemos ir aqui perceber como é que, não é? Sentir um bocadinho esta terra. E lá vamos à tua aplicação e descobrimos o que é que se está a passar. Sim, esse é o objetivo, é concentrar no telemóvel, que é uma coisa que todos nós temos no nosso bolso,
um mapa do que está a acontecer perto de nós e serve também como plataforma para as próprias aldeias divulgarem aquilo que estão a fazer. Podem ser festas, tasquinhas, exposições, temos de tudo um pouco. Tudo. Como é que tu, primeiro, te lembraste desta ideia e, segundo, como é que tu desenvolves isto? Porque foste tu que desenvolveste a própria da aplicação. Sim. A ideia surgiu de necessidade. Começou aqui nos Santos Populares. És festeiro? Sou muito festeiro, para o bem e para o mal. Exato. Começou aqui em Lisboa, no mês de junho do ano passado, porque, para quem não é de Lisboa, talvez não consiga entender tão bem, mas há uma festa em cada bairro, basicamente. E então é muito difícil, até para as próprias pessoas de Lisboa, saberem o que é que está a acontecer. Olha, vou-te dar uma ideia. Nas de Lisboa faz assim, tipo uma escala para as pessoas avaliarem a sardinha. Porque, por exemplo, para mim... estás-te a rir, faísca, não é? Para mim é super... Eu vou a um arraial, mas eu antes tenho que perguntar a metade dos meus amigos onde é que a sardinha está boa. Porque a pessoa ir a um arraial para comer sardinha que não presta, não contem comigo. A mim já me pediram foi para colocar se está muito cheio, se está mais vazio. Olha, essas informações às vezes são boas. a confusão também o preço da difícil. cervejinha também não é má ideia. É verdade. Pronto. São iterações que vamos fazendo. Tudo interações para tu melhorares, mas a sardinha, a qualidade da sardinha é muito importante. Mas vá, continua, desculpa que eu interrompi-te. Estavas em Lisboa e percebeste que tinhas dificuldade em escolher, não é? Sim, e pensei que, por que não, fazer uma aplicação, um projeto pessoal para mim e para os meus amigos, e depois, na altura, partilhei na internet. Tens skills, que eu não era capaz de fazer. Eu sou engenheiro de software. Pronto. É que eu não conseguiria fazer, eu gostava de ter a ideia, mas depois não conseguiria fazer. Tu consegues fazer porque tu és engenheiro de software. Sim, o design, não é o mais bonito. É o que há. Não é a minha especialidade também, mas foi assim que começou. Eu fiz uma aplicação muito básica em 4 dias e lancei. E depois, quando pus no meu Instagram, o pessoal adorou e de repente escalou muito. Eu não estava à espera, confesso. Tudo a descarregar a app? Tudo a descarregar e depois eu pensei, é uma excelente oportunidade para alargar isto ao resto das festas de verão e depois do ano inteiro. E aconteceu. E aconteceu, mas tu ainda não estás a ganhar dinheiro nenhum com isto. E, rapaz, tu tens que ganhar dinheiro com isto, que isto é uma grande ideia, tu não sejas totó. É assim, a aplicação tem anúncios, mas não chegam para pagar aquilo que são as despesas de ter uma aplicação. Pois. Mas é um projeto pessoal, vamos ver no que é que vai dar. Mas eu acho que merece muitos apoios e digo-te, eu acho que não só a comunidade artística, como as autarquias que promovem as câmaras, mesmo que seja um valor residual, uma coisa, acho que faz muito sentido, porque isso é um trabalho super útil de divulgação, não é? Cultural. Sim, felizmente os artistas têm dado um excelente feedback. Houve vários que disseram que havia necessidade, efetivamente. Pois. Até porque eles conseguem chegar aos fãs deles e de quem os segue, normalmente são artistas mais pequenos. Temos todos os artistas, desde os mais conhecidos, não há cá discriminação. no panorama nacional, às bandas mais locais, e ajuda-os também, e eu espero que ajude as autarquias também a partilharem os eventos. Mas como é que tu fazes? Sabes que eu já tive alguns projetos no digital, também eles só com voluntariado, com muito poucos apoios, e sei bem a dificuldade que é gerir conteúdo, é um trabalho imenso. Como é que tu fazes para não só ter acesso a tudo o que se passa e teres as coisas atualizadas? És tu sozinho? Quer dizer... É o mais difícil. Pois? Sou eu sozinho. Portanto, há duas formas do conteúdo chegar à aplicação. Sim. A primeira é ou eu encontro efetivamente os eventos online e adiciono-os à plataforma, ou as pessoas submetem através da aplicação os próprios eventos. Isso ajuda muito, não é? Conseguem submeter os cartazes com a programação, indicar o sítio onde é e as datas, e depois o que eu faço é um processo de validação. Tem agora alguma ajuda da inteligência artificial. Boa. Que ajuda... É para isso que ela serve. Exatamente, ajuda a ler os cartazes, a ler a programação, fazer a seleção daquilo que pode ou não entrar. Resumir o conteúdo, exatamente, essas coisas. Mas continua a existir uma aprovação manual que é feita por mim. Claro, não há nada que nos substitua, Exato, não é? exato. Porque isso é que eu penso que deve dar um trabalhão imenso. E mesmo como moderação, não é? Pois. Infelizmente há pessoas que carregam coisas que não deviam, claro. mas pronto, faz parte. Como em tudo na vida, precisamos de moderação e há sempre assim, Exatamente. uns totós que não sabem usar as coisas boas que nós criamos. O que é que eu te ia perguntar que agora me escapou? Tinha a ver com os apoios. Tu já disseste que por enquanto ainda não tens, eu acho que tu vais ter apoios. Eu acho que esta ideia é tão boa que eu acho que quando isto começar a escalar para toda a gente perceber e começar... Quantos utilizadores já tens neste momento? No mês de maio eu tive cerca de 20 mil utilizadores ativos. Incrível. Que é extraordinário. E depois fazes uma coisa muito inteligente que é aquilo que nós vimos ali no lançamento da tua entrevista.
usas o TikTok, de forma também muito boa, para promover a própria aplicação, não é? Felizmente agora tenho tido mais oportunidade de estar em alguns órgãos de comunicação social, tive uma notícia do Expresso também, do Jornal de Notícias, que ajudou muito. Ajuda, claro. Mas até lá, o que uma pessoa sozinha consegue fazer é expor nas redes sociais. E o TikTok, com o alcance que tem, também porque as pessoas gostam muito do projeto, foi o que me permitiu até hoje divulgar a aplicação. Também mandas assim mensagens a alguns artistas a dizer: olha, já têm esta plataforma, ponham lá os vossos que ainda não fizeste isso. Não fiz isso, eu faço uma coisa que acho que é mais interessante. Obrigada. Em alguns dias eu partilho nos stories do Instagram da aplicação. E marcas. E faço tag aos artistas e eles próprios republicam. O que depois também me dá alguma presença nas redes sociais deles. Pronto, é uma estratégia interessante. Isto é a diferença entre duas gerações a falar. Claro que é muito mais interessante a tua estratégia. Olha, acho uma ideia absolutamente fantástica. Vamos ver agora como é que se desenrola este verão. Também só tens ainda em português. Só tem em português. Ainda não conseguiste pôr a inteligência artificial a fazer tradução. Está nos planos, mas como é feito tudo pós o meu horário Imagina de com a trabalho... quantidade de turistas que nós temos, sim. o potencial que isso tem, se eles sim. descobrem. Por outro lado, deixa-os estar sossegados a não perceberem nada. Também é bom de vez em quando irmos a uma festinha e pronto, e não estar assim. E é nosso, não é? São festas muito nossas. É, eu adoro toda a gente. É bem-vinda. Toda a gente é bem-vinda sempre, claro que sim. Claro. São muito importantes os turistas até para a economia, nós sabemos isso. Exatamente. Mas também é bom de vez em quando sentirmos que está ali o bairro, não é? Sim, que está ali sim. o nosso bairro. O que é que tu fazes? Porque estavas-me a dizer, faço isto no pós-laboral. Como é que é a tua vida? A minha vida é um trabalho das 9 às 5, 6. Portanto, hoje estás a pediste folga, patrão? Não, sim, um bocadinho mais cedo. Ele não percebeu? Ele sabe. Ele apoia. Como é que ele se chama? O meu manager chama-se Tomás. Tomás? Mas a empresa... Ali na 2. De qual é a empresa? Chama-se Rich Desk. É uma empresa do UK. Rich Desk? Rich Desk. Dos ricos? Não. É Rich de alcançar. Rich de alcance. Sim, Ok. sim. Tomás, obrigada por teres deixado. É na 2, acho eu, não é? É, obrigada. Tomás, obrigada por ter deixado este seu brilhante funcionário estar aqui connosco com esta ideia incrível e guarde-o, porque ele é precioso. Atenção, uma pessoa que tem uma ideia destas eu não deixava sair de uma empresa. Obrigada, Tomás. Pronto, e deixei tudo orientado. Também é sexta... Deixei tudo orientado. É sexta-feira, é mais fácil, a malta já está meia de fim de semana. Tudo bem. E o que é que tu fazes lá? Fazes também programação? Eu tenho uma equipa de programadores, sou manager dessa equipa. E desenvolvemos a plataforma, que é uma plataforma web. Tu és um exemplo da música do rapaz estuda nos computadores. Ou seja, foi sempre um gosto desde pequenino? Desde pequenino. A minha mãe diz muitas vezes que eu cresci a mexer nos comandos todos. Pois. E depois lá em casa o computador, eu até tive sorte, chegou bastante cedo, relativamente às pessoas da minha idade. Claro. E então foi sempre um gosto adquirido. Cresceu comigo, depois estudei, obviamente. És daqueles que nunca duvidou do caminho? Duvidei um bocadinho, porque eu fiz teatro durante muitos anos Ah. e tentei ir acaso? para essa área, mas depois foi uma questão de escolhas. O teatro não profissional continua a ser um hobby que se pode desenvolver. Eu neste momento não estou a fazer, mas poderia fazer sentido, e então optei por estudar a parte mais ligada aos computadores. E qual é que é o curso exatamente que tu tiraste? Eu tirei Engenharia Informática no Instituto Superior Técnico. No técnico? Sim. Temos aqui uma mente brilhantezinha, porque não é assim... Não é muito fácil entrar no técnico em Na minha altura era um bocadinho mais fácil. Eu tenho que confessar, na minha altura era um bocadinho mais O quê? fácil. Abriram de repente assim uma data de vaga? Não, porque enquanto eu estava lá, a média todos os anos crescia um valor, que era uma coisa impensável. Quando eu entrei, não chegava a 15, julgo eu. Portanto, está bem, mas... era mais acessível. Assim Hoje em dia é mais complicado. Ainda assim é preciso ter boas notas. Olha, o que é que tu podes dizer da Ortigosa, só para eu te conhecer melhor? Então, a Ortigosa... Além de ter uma festa linda em janeiro. Tem uma festa incrível em janeiro, eu convido toda a gente, é ali sempre 16, 17, 18 de janeiro. O que é que se passa nessa festa? Além as coisas normais, mas há assim alguma tradição específica da Ortigosa? Não, temos as procissões com os andores que são feitos pelas pessoas da aldeia. Okay. É um evento muito bonito porque é o único evento que eu vejo na aldeia que realmente agrega à comunidade. As pessoas que muitas vezes estão atarefadas no seu dia-a-dia de trabalho, trabalhamos todos para aquela festa. Eu costumo estar na parte do restaurante, há pessoas que estão em bar, que trabalham, enfim, dias e dias, sim, para aquela festa. E giro, ou seja, também acho bonito que as novas gerações se mantenham a manter a festa viva. E cada vez viva. mais, eu acho que cada vez mais, sim. Nós temos, por exemplo, um rancho folclórico também na aldeia, que foi reavivado pelos jovens nos últimos anos.
Se confirma a minha teoria, vês? Temos clubes de futebol. Eu acho que há uma necessidade, mas diz-me tu, que tu és jovem, eu já não. Eu acho que as pessoas estão a precisar de voltar aos espaços das memórias da comunidade, da terra, das suas famílias, dos seus amigos de infância, esses sítios. Sim, eu acho que tem razões positivas e negativas. Hoje em dia é muito difícil também viver na cidade claro. para um jovem. E isso acaba fazendo com que a vida dele seja mais, normalmente, da família na aldeia. E então é bom haver estes espaços onde podem dinamizar Mas tu também não achas que há uma razão positiva, negativa e positiva, que é esta coisa do digital e das pessoas quase que não estarem juntas, só se encontrarem através de um ecrã? Claro. Não sei, eu sinto que, posso ser eu que sou otimista, mas que há uma necessidade maior das pessoas estarem juntas. Eu acho que vamos... Sim. Eu acho que estamos a chegar aqui ao pico, não é? Percebes? E que acho que as pessoas vão voltar. Há tendência para começarmos a querer desligar. E isso é bom também. Está juntos nas festas das aldeias? Sim, as festas das aldeias têm uma particularidade muito interessante, que são para estes espaços, para estas aldeias, a cultura não é uma coisa... Primeiro, não é muito acessível, claro. A cultura que nós temos, e não é uma prática comum das pessoas. E estas festas levam, normalmente de forma gratuita, àquelas aldeias, os artistas que vêm na televisão, e isso é muito bom para a cultura, para a nossa cultura. Claro que sim. Olha, Stefano, adorei conhecer-te. Obrigado. És um miúdo incrível, prevejo um futuro brilhante. Quando fores muito rico, lembra-te. Eu sinto que não vai acontecer. Eu, por acaso, sinto que vai. Mas se toda a gente descarregar a aplicação, festas populares, pode ser que aconteça. É isso mesmo. Obrigada, beijinhos, obrigada. Ora, Vinhos na Água. É o evento que vai assinalar o início da época balnear na Praia do Lago, em Moura. E para nos dar todos os pormenores, tenho à minha espera, na próxima paragem, o Presidente da Câmara, Álvaro Azevedo. Mas antes desta conversa... Não é Azevedo, é Azedo. Antes desta conversa, espreite estas imagens. Na tranquilidade das margens do Grande Lago Alqueva, há um lugar onde o verão ganha outro ritmo. A Praia do Lago, integrada na Estação Náutica de Moura, está de regresso para mais uma época balnear. A partir de 30 de maio, mergulhe num cenário de natureza, conforto e experiências únicas. Aqui, cada momento convida ao descanso, ao lazer e à aventura. Tem tudo o que faz falta numa praia fluvial. Um espaço bastante bom, acho que é bastante calminho e a prova disso é que eu agora vou dar um mergulho ao lago. Praia do Lago, o seu verão começa aqui. Que imagens espetaculares. Fiquei cheia de vontade de ir conhecer a Praia do Lago em Moura. Tenho comigo o Presidente da Câmara Municipal de Moura, o Dr. Álvaro Azevedo. Álvaro, vou tratá-lo por Álvaro. Como está? Azedo. Azedo? Azedo. Agora disse eu mal. Mas começamos logo a azedar. É azedo. Mas devem-lhe trocar imenso o nome, não é? Muitas vezes. Claro que sim. Não, mas eu disse bem, depois disse mal, disse bem. Enfim, coisas de sexta-feira. Olha, adorei o nome do evento, Vinhos na Água, porque eu estava a dizer... burro dar com os burros na água é uma expressão muito conhecida. Agora, vinhos na água, não. Mas tem uma razão de seres, que me vai explicar. Porque é que... Nós, no Distrito, em primeiro lugar, queria saudá-la a si e agradecer-lhe o convite e saudar, tanto todo o auditório do Conta Lá, que é também um parceiro da nossa região e tem feito um trabalho extraordinário na promoção do nosso território. Obrigada. Bom, mas vamos agora aos vinhos na água. Nós estamos a comemorar a Cidade Europeia do Vinho, no nosso distrito. E há um conjunto de eventos que se estão a desenrolar ao longo de todo o ano. E os vinhos na água é mais um deles. Só que vamos associar os vinhos do nosso concelho também à abertura da nossa época balnear, quer na Praia do Lago, quer também na piscina municipal. Portanto, vai ser um dia de amanhã bem... Pois é, amanhã. Começa logo às 10h30 da manhã. Não é logo com vinho, não é?
Não, isso depois vai-se desenrolando ao longo do dia. O vinho vem depois do almoço e com alguma parcimónia, visto que também há atividades náuticas, digamos assim. Sim, começamos às 10h30 da manhã com a abertura da época balnear, vamos ter atividades náuticas, vamos ter também os barcos da tradição vitivinícola do Concelho de Moura, vamos ter os vinhos de talha nos barcos dos nossos operadores. Bem, isso deve ser espetacular. Olha que eu estava a ver estas imagens e a pensar, realmente muitas vezes há um desconhecimento, também por isso é que este projeto existe. Sítios tão incríveis, este sítio é espetacular, não é? E como é que às vezes passamos férias nos mesmos sítios desconhecendo que existem estas maravilhas? Sabe que a Albufeira de Alqueva oferece-nos um manancial muito grande de oportunidades. Não é só a água que alimenta a nossa agricultura, não é só a água que chega às nossas torneiras, é também a água que fez crescer um filão importante, que é o turismo e a atividade desportiva. E a Estação Náutica de Moura tem esse cariz. Nós começámos em 2018 a trabalhar neste projeto da Estação Náutica de Moura. Somos associados da Fórum Oceano e pertencemos a uma rede nacional de estações náuticas. E começámos desde logo, ainda sem infraestruturas na altura, com uma agenda náutica anual que ao longo de todo o ano nos permite ter atividade regular. Pois, isso é que é importante, não é? Desde provas desportivas, como os triatlos, como as velas, a vela inclusiva, porque temos também uma marca muito importante no nosso concelho, que é a atividade inclusiva. Muito bem. Quer na praia, quer na atividade desportiva. Há sempre o cuidado em receber toda a gente de forma igual. Todos não é? fazem parte da Praia do Lago, até porque o nosso mote é uma praia de todos e para todos. Certo. E a Praia do Lago é um bocadinho isso, tem esse espírito, acima de tudo, em que tentamos transmitir às pessoas que todos fazem parte deste bocadinho de Alentejo, deste bocadinho da nossa região. E o convite que nós fazemos sempre é para que desfrutem não só da atividade desportiva, não só da atividade turística, mas temos um pôr do sol. Era isso que eu ia dizer. Pois, que era o frio no final. O sol e o céu noturno do Alqueva, que é uma coisa... Lá está. É um privilégio de quem não está num sítio cheio de luz artificial. É que podemos ver um pôr do sol magnífico, não é? A nossa região tem que ser sentida. Não basta tirar boas fotografias. Olha aquela imagem que está neste momento a passar. É extraordinário. Nós temos um pôr do sol fabuloso que pode ser avistado a partir do Castelo de Moura, a partir da Estação Náutica. A minha editora está a dizer, estou com vontade de meter no carro e ir para lá. É só para dizer que está a funcionar. Então, mas amanhã bem pode fazer isso. Nós estamos à espera da senhora a partir das 10h30 da manhã. Passa o dia connosco. Pelas 19 horas temos também um sunset extraordinário para fazermos esse final de tarde de uma forma diferente, depois avistamos as estrelas. E também é muito importante esta comunicação tão boa que vocês fazem, como está a fazer aqui de uma forma totalmente informal, e claro, mas sabermos vender a nossa região naquilo que tem de melhor, que o Parque Náutico é espetacular, mas existe também o Pôr do Sol, existe um céu estrelado incrível que se pode ver, porque são coisas aparentemente banais, mas que nós muitas vezes nos esquecemos que são as mais bonitas e importantes da vida. Nós temos que oferecer para quem nos visita aquilo que nós temos de melhor. E os vinhos, claro. Estão aqui para depois você levar para a equipa que vos acompanha. Portanto, alguns dos vinhos que amanhã vamos apresentar com os nossos produtores de vinhos estão aqui para vocês. Porque também vão aproveitar também para fazer para dar uma oportunidade aos produtores. Vamos ter provas de vinhos. Os nossos produtores acompanham-nos para todo lado. Seja na Fitura em Madrid, seja na BTL aqui em Lisboa. A Câmara Municipal de Moura, quando sai para estas feiras, acompanha-se sempre dos seus operadores turísticos, acompanha-se sempre dos produtores de vinho e do melhor dos azeites do país, que é o azeite da Cooperativa Agrícola Moura Barrancos. Ai, que maravilha! Você já provou o nosso azeite? Não sei, tenho que ser sincero. Também aqui está no site. Ai, meu Deus! Portanto, leve para casa. Ouça, mas não é assim, Fernando você não Mendes, pode usar esquece, isto agora é tudo meu. Você não pode usar este azeite para fazer fritos. Não, claro que não. Isto é uma joia que aqui está. Isso é crime, isso é para molhar com o pãozinho. Pronto. Julga que eu não sei comer. A senhora sabe. Eu sei comer o azeite. Isso, cá cada azeite é para a sua coisa, não é? Esse deve ser daquele que é mesmo para degustar. E o que é que acha que é a característica ou o que é que faz com que os vinhos de Moura sejam tão bons? Sabe, para já o terroir tanto do nosso concelho. E depois temos vários produtores e cada um deles investiu nas suas castas. Há castas, obviamente, que são mais predominantes no nosso concelho, mas há um vinho que é distintivo, que é uma chancela, portanto, do nosso concelho, que são os vinhos de talha. E eu aproveitava também para vos desafiar,
para na próxima vindima vocês acompanharem Ai, a temos produção bem. dos nossos talhas. Que é quando? Vocês É têm outubro, que ir à setembro? Marleja. Vocês têm que ir à Marleja. Conhecer os vinhos de talha do nosso concelho. Mas, no fundo, fazermos reportagem Fazerem a reportagem e experimentar. e prepararem-se depois para a abertura de uma talha. Fica também já o convite feito. Para nos acompanharem na abertura de uma talha neste final de ano. Faísca, vamos? Portanto, é uma questão de levarem a equipa toda. Ficam desde já convidados. Esta equipa do Conta Lá toda tem esta característica, foram todos escolhidos, não foi a dedo, foi a estômago, percebe o que eu digo? Também, além de ser uma equipa muito jovem, nota-se que é tudo gente com muito apetite. Eles gostam das coisas boas da vida. E fazem bem. Conhecer sítios bonitos, de comer. Não é gente que gosta de cá de luxo, mas gostam de um bom azeite, gostam de um bom vinho. Um vinho está aqui. Está aqui o vinho. Pois é. Senhor Presidente, diga-me lá uma coisa. O que é o mais bonito e o mais difícil de ser Presidente da Câmara em Moura? O mais bonito de ser Presidente da Câmara é sentirmos que o dia que fecharmos a porta, que terminamos o nosso mandato e que sigamos com a nossa vida, portanto, em frente, que deixamos um legado. E esta equipa do Executivo da Câmara Municipal de Moura deixa um legado de grande seriedade na forma como abordou os problemas do município, a forma como foi construindo uma Câmara que olha para as pessoas olhos nos olhos, sabendo-se que se sente responsável por cada uma delas. Proximidade, não é? Uma política Rita, realmente de proximidade. Não é uma Câmara que diga a tudo que sim. É uma Câmara que vive responsavelmente e cuida dos seus. Os bons pais também não podem dizer a tudo que sim. Eu não estou a comparar a função política com, obviamente, com a maternidade ou com a paternidade, mas percebe o que eu estou a dizer, não é? Estou a percebê-la Tem que haver critério. Mas, acima de tudo, temos que olhar as pessoas olhos nos olhos e fazê-las sentir que esse legado só é positivo quando deixamos a nossa casa maior, que é a Câmara Municipal de Moura, melhor do que aquilo que encontramos. E esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. E, por outro lado, deixarmos um centro escolar é bonito, deixarmos uma esplanada Mercedes é bonito. Você ir passear pelo concelho e ver que, olha, aquela obra foi nossa. É espetacular, isso deve ser uma sensação muito boa. É porque nós temos que viver responsavelmente cada momento da nossa história de vida. E eu comecei muito cedo, comecei em 1997, numa junta de freguesia, depois em 2001 fomos para o executivo dessa junta de freguesias, que depois se transformou numa união de freguesias, e posso lhe dizer que estes quase 30 anos têm sido uma aventura muito grande. Também com sacrifícios, porque esta vida não é fácil, mas há uma paixão muito grande pela nossa terra, que nós defendemos com unhas e dentes. Isso é que eu acho que faz muita diferença, em tudo na vida, de resto, em qualquer profissão, em qualquer cargo que tenhamos, e aliás aqui nota-se muito, quando as pessoas falam com paixão, é logo uma diferença muito grande, não é? E quem é da terra e quem sente as coisas... E depois deve ser isso, que deve ser espetacular a pessoa ter a ideia na reunião de Câmara, ou no... E depois, passado, porque demora muito tempo, isso também é um problema, às vezes isso é uma chatice, não é? Há projetos que vão para lá de um mandato, há projetos que... Projetos que outros inauguram depois? O que não é mau. Eu não acho isso mau. Nem eu, desde que sejam cumpridos. Houve processos que começaram, portanto, com equipas que me antecederam, e isso não é nenhum problema. Claro. O importante é honrarmos, de facto, os grandes objetivos do município, que é servir a população. Mas nós, no Concelho de Moura, temos ali um problema. Nós temos ali muitos condicionalismos do ponto de vista ambiental, e isso muitas das vezes... Atenção, nós não queremos canibalizar as questões ambientais, longe de nós, mas queremos servir os dois interesses. Claro. O interesse de se poder investir no nosso Concelho e as pessoas terem um projeto de vida profissional e um projeto de vida no Concelho e que ali se fixem, claro, e defender também os interesses, portanto, ambientais. E às vezes não é fácil. É muito difícil esse equilíbrio. Esse equilíbrio é muito difícil, obriga-nos a ser um bocadinho como os chineses. Trabalhar duro, com o tempo, e muita paciência para lá. E estudar muito, imagino, porque para se tomar boas decisões tem que se conhecer muito bem os dossiês, tem que se ouvir muitos especialistas, tem que se perceber os prós, os contras, o que é que vamos ganhar com isto. Mas atenção que podemos estar aqui a comprometer a nível de sustentabilidade outras gerações. A Rita está a falar numa coisa importante, que é o saber ouvir. Pois.
E nós temos esse cuidado para já. Temos na Câmara técnicos muito jovens, gente com muito sentido de missão, com muita vontade de fazer bem à sua terra. Obviamente cometemos erros como toda a gente, mas que os piores dos nossos erros nunca hipotequem o futuro do nosso município. Claro. Que os nossos erros nunca sejam, de facto, castigadores para o nosso município. E quando terminar este mandato, que é o meu último mandato ao serviço do município de Moura, uma coisa lhe posso dizer: não vou ter essa marca, não vamos ter essa marca no nosso currículo de certeza absoluta. Isso tenho a certeza, mas vai... deve ser difícil fechar a porta depois. Vai ser doloroso ou não vai? Ouça, estas coisas têm um tempo. Eu sei. Não é? Mas é uma vida. Mas, como lhe digo, outras coisas virão. Claro. Mas o que lhe posso dizer o importante é, nós no tempo em que estamos, em que nos encontramos nos processos, que demos o nosso melhor, que demos tudo. E que esse tudo seja essa porta aberta para continuarmos a ser pessoas felizes, concretizadas e que o nosso exemplo sirva de alguma coisa para os outros. E depois passa a cidadão e vai ser com certeza tal e qual como tantos outros, um cidadão exigente e também e ativo. Interessado, empenhado, apaixonado pela sua terra e não deixará de ser uma pessoa, seja numa coletividade, seja numa IPSS, uma pessoa que continua a fazer alguma coisa pela terra que o viu nascer. Portanto, uma pessoa que vai continuar sempre, de certa forma, dedicada ao serviço público. Eu acho que nós temos uma missão. E acho que a nossa missão é continuar a servir a nossa população. Seja onde for, seja num clube desportivo, seja numa IPSS. Eu acho que todos nós temos essa missão e todos nós devíamos sentir esse apelo de tentar transformar, mesmo que seja de uma forma pequenina, todos com algum passo a nossa comunidade. Às vezes basta começarmos pelo nosso bairro, se todos fizéssemos isso. Ora bem. Era tão mais fácil, Ora bem, não era? podemos começar pela nossa rua, podemos seguir pelo nosso bairro, podemos ligar-nos a uma junta de freguesia e um dia, quem sabe, numa Câmara Municipal, termos ali esse papel maior que é servir todo um concelho e esse é que é o grande legado. Olha, última pergunta, mas quero saber aqui a sua análise. Tem sentado aqui muitos casais e jovens famílias. Sim. Eu penso, a minha amostra também pode estar um pouco alterada, no sentido em que a sensação que eu tenho, e há bocado ainda falava com isso, com o Stefano, é que há uma vontade começa a haver uma vontade muito grande das pessoas saírem dos grandes centros urbanos. Eu vivo nesse momento. Eu gostava de perceber o que é que sente, se é fácil fazer retenção dos jovens no seu concelho. Sim. O que é que faz para que isso aconteça e se também, como eu, está esperançoso de que as pessoas percebam, até pela impossibilidade que é, a vida neste momento para os jovens nas chamadas grandes cidades. Então, deixe-me, em primeiro lugar, dizer-lhe o seguinte. Há bocado ouvimos um jovem fantástico ali na vossa bancada. E nós temos esses jovens no Concelho de Moura. A primeira coisa que uma Câmara tem que fazer e que nós temos que fazer é prepará-los bem para o futuro. Darmos condições para que todos os jovens possam ter o sonho de ir para o ensino profissionalizante ou para o ensino universitário, mas terem um projeto de vida, seja ele qual for. E muitas das vezes o caminho desses jovens não é feito na terra que os viu nascer. Claro. Saem, e têm o direito de sonhar. E têm o direito de sonhar e de correr o mundo, claro. Desde que correr o mundo significa um dia voltar a casa. E nós temos jovens em Moura que fizeram de facto também esse caminho, que se tornaram pessoas concretizadas do ponto de vista profissional e pessoal e que regressaram a casa e investiram em casa. Portanto, isto é sempre uma viagem com o retorno a casa. Uns porque foram para o estrangeiro e depois reinvestiram na sua terra, outros porque terminaram as suas licenciaturas e o caminho se fez. Porque, atenção, o Alentejo é uma terra de oportunidades, mas falta-nos muita coisa para fixarmos os nossos jovens e temos que ter consciência disso. E nós vamos fazendo esse caminho difícil, de muita persistência, para conseguirmos fixar alguns dos nossos jovens. Mas o sonho é sempre tê-los de regresso a casa. E eles têm sempre esse apelo, Pois é o que eu sinto, eu começo a sentir esse movimento. Sim. Tenho muita esperança que ele seja um movimento que não seja só uma sensação minha ou uma percepção, como se diz nos dias de hoje, e que seja realmente algo real, que se vai refletir em números nos próximos tempos. Esses jovens que um dia mais tarde serão rapazes com 50 ou 60, já mais experientes, com muita vida e muito mundo, são preciosos para continuarmos esse caminho e para continuarmos a ter pessoas, não só aquelas que ficaram e que acreditam que o seu projeto de vida pode ser feito
no Conselho de Moura, nós temos que as agarrar, temos que fazer com que elas, e temos que as apoiar, temos que dar condições para que elas possam fixar. E também dar condições, que sei que também é uma preocupação sua, de verdadeira inclusão e integração àqueles que vêm de fora e que procuram uma vida melhor e uma oportunidade, no Alentejo e em Moura em particular, não é? Sim, nós temos um que são fundamentais. Nós temos um conjunto de medidas de integração no mercado de trabalho, em que tentamos fazer de facto isso. Porque, repare, há muitas vidas que ou ficaram interrompidas de alguma forma, ou pessoas que nunca tiveram uma oportunidade de ser úteis na sua terra. Certo. E nós temos que as agarrar. Claro. Temos que pegar nessas pessoas e temos que ter a coragem para lhes dizer: você pode ser útil, você tem muito para nos dar, então vamos lá criar condições através de medidas do município ou medidas que estão instrumentalizadas já há muitos anos, portanto, e ao qual o município recorre, portanto, seja através do IFP, seja através de outras instituições, mas nós temos o dever de cuidar dessas pessoas e de lhes dar condições para que elas possam sentir-se em casa, verdadeiramente em casa. Como também gostamos que façam aos nossos quando têm de procurar oportunidades noutros países. Porque os nossos são todos aqueles que vivem no Conselho de Moura. Os nossos são todos. Independentemente de terem lá nascido ou então de um dia ter olhado para Moura e terem dito assim: é esta a terra onde eu quero ficar, é esta terra onde eu quero investir, é aqui que eu quero ficar o resto da minha vida. E esses são todos nossos. Todos nossos, muito bem. É isso mesmo. Olha, vamos só recordar então, amanhã em Moura, a partir das 10 da manhã, 10h30? 10h30. 10h30 da manhã, para dar tempo à rapaziada para acordar bem, tomar um pequeno almoço e arrancarem a força a partir das 10h30. Na Praia do Lago. Vamos encontrar lá o Sr. Presidente? O dia todo. Vai de calção de banho e t-shirt? Vou também inaugurar um calçanito novo para o dia todo, portanto vai ser um dia extraordinário, com muita animação. Mas depois leva uma camisolinha para a noite para ver as estrelas. Não, tenho uma camisinha de linho uma coisinha como preparadinha, deve ser. uma coisinha como deve ser, preparada para este Sr. Presidente, foi um gosto enorme conversar consigo. Prazer. É sempre muito bom. Muito obrigada. Muitos parabéns pelo trabalho feito. Espero que este seja o primeiro de muitos encontros e vamos tentar então levar a equipa à Vindima, não é? Olha, o Faísca vai já hoje. Não se esqueçam de fazer a prova com o vinho que aqui tem. Faremos, vou-lhe prometer que faremos já no final do programa. Fazemos aqui, vamos ver se arranjamos copos para todos, que eu não sei se há, mas pronto, vamos tentar e fazemos aqui uma prova do vinho. Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi um gosto enorme. Obrigada. É chegada a hora do Intercidade de fazer uma curta pausa, mas fico por aí porque ainda vamos ter um guia para descomplicar a menstruação, vamos conhecer o projeto da Casa Estrela do Mar e ainda vamos conhecer a mais recente música da Cristina Clara e falar com o filósofo António de Castro Queiro sobre o livro Sobre Sentimentos. Até já! E depois desta curta pausa seguimos o nosso Intercidades, agora para falar de período, um guia para descomplicar, porque a menstruação não tem de ser um bicho de 7 cabeças. À minha espera está a Patrícia Lemos, autora e fundadora do Círculo Perfeito. Está na próxima paragem. Olá, Patrícia. Olá, Rita. Está tudo bem? Obrigada. De onde é que nos fala? De Lisboa. De Lisboa. Olha, Patrícia, antes de começarmos pelo livro que está aqui na minha mão, eu gostava que me explicasse o que é isto do Círculo Perfeito. A Patrícia é educadora menstrual e também é fundadora deste projeto. O que é isto do Círculo Perfeito? Conte-me lá. Então, o Círculo Perfeito é a primeira plataforma educacional para a literacia de corpo e para a literacia menstrual em Portugal. Foi fundada por mim em 2010. Depois de uma série de formações e de trabalho que continuo a fazer com associações e organizações ligadas à investigação e às questões relacionadas com o ciclo menstrual, e senti que fazia falta qualquer coisa do género em Portugal. Criei o Círculo Perfeito com o objetivo de ensinar as pessoas sobre o ciclo menstrual. Nós temos toda uma história, uma narrativa sociocultural nos últimos séculos que está muito ligada às questões da menstruação, mas com pouca ligação ao ciclo menstrual, que fica só associada às questões do ciclo reprodutor e que muitas das vezes ouvimos falar ainda na escola por volta do 8º, 9º ano e depois, principalmente se não seguirmos a área de ciências ou de saúde, nunca mais voltamos a falar sobre isto e só nos voltamos a deparar com estas questões quando estamos a tentar engravidar e não conseguimos, quando aparecem algumas complicações do foro ginecológico ou reprodutivo e, portanto, o objetivo da plataforma
forma é exatamente dar informação desde logo para que as pessoas possam fazer, as mulheres possam fazer boas escolhas, escolhas informadas em relação à sua saúde reprodutiva e em relação à sua saúde menstrual. Muito bem. Eu ia lhe fazer uma pergunta lógica, mas que vou fazer, aliás, não é lógica, é óbvia, mas que vou fazer à mesma. Porquê é que acha que existe esta iliteracia? Como é que é possível ainda existir apesar de tudo, esta iliteracia em relação àquilo que é o nosso corpo, o corpo das mulheres, ao seu funcionamento mais básico, mais determinante, mais importante? Começou o projeto já há bastantes anos, mas a verdade é que ele ainda é necessário. Seria ótimo que não fosse necessário. O que é que acha na sua análise, Patrícia, que faz com que falar-se do período, olha, que se arranje tantos nomes para o período, para não se dizer a palavra período ou menstruação, Ainda, não é? por Sim, exemplo? Verdade. É mesmo importante isso que acabou de dizer, Rita. Eu, no livro que tenho para adultas, para pessoas adultas, para as mulheres adultas e homens também, o Não é Só Sangue, eu digo exatamente isso. Ou seja, idealmente nós chegaremos a um ponto onde não será necessário fazer este trabalho, porque isto será a informação corrente e que está disponível para todas as pessoas. Aquilo que acontece é que na década de 60, quando se faz ou quando se lança no mercado a primeira pílula contraceptiva, na verdade ela surge um bocadinho para funcionar como medicamento, para facilitar a vida e dar qualidade de vida, na verdade, às mulheres com endometriose. A partir daí tivemos esta mudança grande, importante na vida das mulheres, não é? Ou seja, de repente passámos a fazer uso de um contraceptivo que nos permite gerir a nossa fertilidade, gerir a nossa vida, a nossa carreira, os nossos timings, todas essas coisas. Mas como a minha avó, que viveu até aos 103 anos, costumava dizer, nós não podemos deitar fora o bebê com a água do banho. E isto significa que, juntamente com estas questões que vieram em termos de direitos reprodutivos, nós passámos a achar que a pílula nos regulava os ciclos menstruais. Na verdade, ela também foi desenvolvida com o objetivo de ter sangramentos regulares para que as senhoras soubessem que não estavam grávidas e, portanto, que o contraceptivo estava a funcionar, simulando e mimetizando as dinâmicas do ciclo menstrual. Mas o que é facto é que nas últimas 2 décadas, também muito graças à investigação e aos avanços que temos tido na área da procriação medicamente assistida, nas questões relacionadas com estas questões do aparelho reprodutor, o que é facto é que viemos a descobrir, e também graças às aplicações, aos aplicativos de smartphone, viemos a descobrir muitas coisas, nomeadamente a maior parte das mulheres e das pessoas que menstruam ao dia de hoje não têm obrigatoriamente ciclos de 28 dias, não precisamos ter ciclos de 28 dias para sermos consideradas regulares nas nossas dinâmicas de ciclo e, portanto, fomos um bocadinho atropeladas pela modernidade. Certo. Por isso, o objetivo do Círculo Perfeito é exatamente podermos fazer esta junção, chegarmos a 2026 com toda a medicação, com todos os contraceptivos, com toda a informação que podemos para podermos escolher, gerir a nossa vida como entendermos, mas ao mesmo tempo não sermos apanhadas de surpresa quando aos 30 anos somos diagnosticadas com endometriose, porque afinal sempre nos disseram que as dores menstruais eram normais, ou ser, na verdade, surpreendidas por dificuldades em termos reprodutivos, porque achamos que estamos a ovular a dia 14 e é para o dia 14 que estamos a apontar quando estamos a tentar engravidar em termos de relações sexuais e nada acontece. Portanto, o objetivo aqui é juntar um bocadinho das duas coisas para colmatar também um bocadinho esta informação que ficou perdida alguns lá atrás com a nossa inevitável emancipação, não é? E com aquilo que a modernidade nos trouxe. Também com imensos... Bom, talvez seja o tema em que existem mais mitos e contos. Olha, fake news do período existem desde sempre, não é? É uma coisa absolutamente incrível. Sim, verdade. Gostava também de saber a sua opinião, a Patrícia, que faz este trabalho tão interessante e importante com novas gerações também. Aliás, este livro que tenho aqui na minha mão penso que é para as pessoas mais novas, não é? O período, um dia para descomplicar, sim. É, porque também tem outros para todas as idades. Do trabalho que pode ser feito nas escolas, porque eu penso que é um tema importante, que se fale do período perante rapazes e raparigas, descomplicando, como a Patrícia faz. E tendo em conta que estamos a passar por um tempo em que muitos assuntos são diabolizados, eu gostava de perceber
Como é que vê a abordagem deste tema, se deve ou não fazer parte? Eu sei que faz parte da disciplina de Ciências da Natureza, por exemplo, mas também podia fazer parte da disciplina de Cidadania. Como é que vê a inclusão destes temas e de debate nas escolas entre rapazes e raparigas? Essa é uma pergunta que me tem sido feita ao longo destes anos. Eu tive a sorte de Direção-Geral de Educação me ter convidado há dois anos, creio eu, para dar uma aula online no dia 8 de março para centenas de escolas do país, no sentido também de reduzirmos este estigma, de trazer os rapazes para a conversa e, sobretudo, para entender que a informação que nós recebemos numa aula de ciências sobre o aparelho reprodutor e sobre o ciclo menstrual, do ponto de vista reprodutivo, não é aquilo que uma miúda de 12 anos acabada de menstruar precisa. Ela precisa de saber como é que se coloca um penso na roupa interior. Eu ainda ontem, ou antes de ontem, foi no dia 28 de maio, é o dia que celebramos, ou que assinalamos o dia da higiene menstrual e da saúde menstrual, e eu ainda partilhei no meu Instagram que há raparigas que colocam o penso higiênico com a parte da cola na pele. Exato. E não na roupa interior. E, portanto, estamos a falar de informação muito básica, estamos a falar de questões relacionadas com higiene básica, como é que se descarta um tampão, como é que se coloca um penso na roupa interior, que as cuecas menstruais existem, que elas não precisam, neste momento, de achar que vão engravidar, porque eventualmente muitas delas nem sequer deram o seu primeiro beijo na boca. Portanto, nós precisamos de informação útil, que seja disponibilizada a esta amostra de população jovem que acabou agora de ter o período e que não percebe porquê tão cedo, se isto só serve para fazer bebês, e elas têm mais que fazer quando têm 12 e 13 anos, felizmente. Sim, nem devem pensar nisso, tão pouco. Claro, não é? Devem saber sobre queremos. Isso, não é? Como é óbvio, mas não deve ser uma coisa aquilo, obviamente, que nós queremos. Portanto, aquilo que se entende quando se fala em colocar a educação menstrual numa disciplina de cidadania é no sentido de dar informação a rapazes e raparigas para garantir que estas podem viver com dignidade os seus dias menstruais e, sobretudo, para garantir que ninguém fica penalizado por ter menstruação. E isso, obviamente, leva-nos às questões da pobreza menstrual. Era isso que eu ia dizer. A pobreza menstrual também é um tema que está intimamente ligado com... e que em Portugal ainda é um problema. Ainda é um problema, nós afastamos-nos dos grandes centros e isto continua a ser um problema em grande escala. Temos que perceber que muitas das vezes estamos a falar de agregados familiares onde há 3 ou 4 mulheres que menstruam, não é? Temos a mãe, temos 2 ou 3 filhas, temos as miúdas na faculdade, temos dificuldades financeiras e populações mais carenciadas e de repente ter 2 ou 3 pessoas a menstruar dentro de um mesmo agregado pode efetivamente fazer muita diferença em termos de orçamento familiar. Temos também cada vez mais famílias diferentes daquilo que tínhamos antigamente e, portanto, às vezes temos pais que estão divorciados das mães, não têm uma companheira e têm 2 filhas com quem passam o fim de semana e de repente uma delas menstrua. Não sabe que pensos higiênicos é que tem que comprar, não tem informação nenhuma sobre isso. Esse também é um... Bom, esse é outro problema, não é? Também o pai devia saber, também devia ter procurado informação, porque esta informação não é só da responsabilidade das mulheres. Chegam cada vez mais homens também ao círculo perfeito, exatamente por causa disso. É um círculo perfeito. Vir buscar assim. Certo, o nome é exatamente por isso também. Exatamente por isso. Patrícia, olha, foi um gosto enorme esta conversa. Obrigada. Ficamos aqui com esta recomendação do seu livro, da Patrícia Lemos, um guia para descomplicar a menstruação, chama-se precisamente O Período. E fica aqui como agora estamos numa altura em que toda a gente se lembra de comprar livros, que é sempre nesta altura ou antes das férias, ou porque é a feira do livro, aqui fica este exemplo. Obrigada, Patrícia, um beijinho para si, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelo convite. Obrigada. Ora bem, de boa ideia em boa ideia, vamos conhecer agora outro projeto fantástico. Foi a pensar em cruzar a arte com a terapia, que os meus próximos convidados fizeram nascer a Casa Estrela do Mar, uma casa cujo nome foi inspirado num trabalho de alunos do 9º ano, e já vão perceber porquê, porque a história é gira, e que tem agora um projeto também, ele, extraordinário. Dentro da Casa Estrela do Mar existe o Ai, que eu sou tão disléxica. Emocionário. Pronto, já disse, está bem.
Ora bem, já lá vamos ao emocionário agora, disse bem? Sim. Disse. Antes vou apresentar a Ana Isabela Augusto, que é educadora artística, e também o Francisco Gonçalves Ferreira. Olá, Francisco. O Francisco é presidente da Associação Casa Estrela do Mar. E antes deste último projeto, vamos lá apresentar a Casa Estrela do Mar. Vá. Vamos, sim, senhora. Então vá. Posso ser? Então, a Associação Casa Estrela do Mar é um centro de psicoterapia e educação artística. Nasceu há 15 anos, vai fazer 15 anos agora em outubro, que nasceu desta vontade que nós tínhamos, assim, de 3 grandes coisas. Cruzar a arte, portanto, eu sou encenadora de teatro, cruzei-me com o Francisco e com a Luana Cunha Ferreira também, que é outra fundadora da associação. Cruzámos-nos e tínhamos esta ideia de como é que nós juntávamos estas áreas onde trabalhávamos. Também ser referência em termos de terapia de casal e familiar, portanto, o Francisco poderá dizer essa parte melhor porque tem essa formação depois específica. E ser também um local onde os preços da psicoterapia pudessem ser socialmente responsáveis. Muito bem. Portanto, que as pessoas pudessem pagar segundo os rendimentos do agregado familiar. Muito assim, bem. eram assim as 3 ideias bases que nós tínhamos e reunimos-nos. Já estamos muito longe do projeto inicial, porque na altura era só um programa e, portanto, era assim uma coisa muito... E cresceu? E cresceu. E foi também por outros sítios que nós não esperávamos, não é? Então, e como é que isto funciona, Francisco? Porque nós sabemos todos que a arte nos faz muitíssimo bem, não é? Qualquer pessoa sabe isso. É uma coisa que é de percepção lógica, mas na verdade pode ter também uma aplicação terapêutica e penso que terá sido também essa o vosso objetivo. Mas fazem muitas coisas na Casa Estrela do Mar. Eu, por acaso, já visitei a Casa Estrela do Mar e, portanto, sei que fazem muita coisa. Como é que isto acontece? Que tipo de projetos, que tipo de programas é que têm para que pessoas que também fazem terapia familiar, como disse, fazem acompanhamento de adolescentes também, não é? E de crianças, como é que isto... Sim, Rita, se calhar o mais importante é esta noção que a casa nasceu, ao início foi um projeto especificamente dedicado aos adolescentes, não é? Pois, era assim que eu o conhecia de início. Certo. Aliás, isto nasceu num projeto com as escolas, os tais alunos do 9º ano, que deram o nome. Já agora vamos ao nome, porque é giro. Sim, porque foi um trabalho feito sobre as emoções. Isto era um projeto que havia na altura, que era a promoção de comportamentos positivos na saúde e a prevenção do suicídio. E na altura os alunos faziam um trabalho emocional nas escolas e era-lhes pedido também para representar as emoções. E houve um grupo de alunos que quando fez o trabalho... trouxe as emoções todas, portanto, a certa altura estavam a chorar, mas não propriamente por tristeza, mas era uma partilha emocional intensa. E quiseram depois valorizar isso e começaram a dizer isto era muito importante, se houvesse um grupo dos choros anónimos nas escolas. Ai, que giro. Pessoas a falar assim. E a certa altura houve esta pergunta, e se dessem um nome ao grupo, que nome é que dariam? E houve alguém que disse Estrela do Mar, porque se cortarmos uma perna à Estrela do Mar, ela volta a crescer. Muito bem. Isto foi os primórdios, andávamos nós nos primeiros protótipos de... E mesmo sem uma perna ela consegue continuar a andar. Sim. Também é uma lição importante, Exato. não é? Exatamente. Sim, não tem necessariamente que crescer essa perna para que a estrela possa funcionar, não é? E pronto, e aqui de facto é interessante porque depois a casa acaba por ser representativo disso, de se poder ajudar as pessoas a funcionar mesmo quando perdem ou sentem que perdem uma parte delas, mas ao mesmo tempo nós também fomos, à medida que a casa foi avançando, foram crescendo várias pernas à Casa Estrela do Mar, não é? Exato. Portanto, nós tínhamos esta intervenção muito focada nos adolescentes, que foi as ideias iniciais, para acompanhar adolescentes e famílias. Mas depois, entretanto, isto foi crescendo, adultos começaram também a procurar a nossa associação. Às vezes, se calhar, através até dos próprios filhos e de... Sim. Isso acontece, não é? É assim, nas escolas, há uma coisa que os projetos nas escolas têm, é que quando conseguem efetivamente dialogar com as famílias ou com os alunos, nós os projetos que fazíamos convidávamos sempre as famílias a vir falar. E as famílias sempre demonstraram uma enorme necessidade de ter contextos em que falassem daquilo que acontecia nas famílias, não é? E, portanto, eu acho que um bocadinho por arrasto disso, quer também, até em termos de procura de formação, também havia áreas específicas que as pessoas também procuravam para se especializar. E nós acabámos por ir tentando responder às necessidades que foram aparecendo
Sempre com a vertente dos psicólogos, que é a tua formação e de outros que lá estão dentro, e também do lado das artes, não é? Sim. Fazendo iniciativas nesse sentido também. Sim, antes de passar a palavra à Ana para falar também da questão das artes, mas eu acho que este foi um ponto importante do início, porque quando a primeira vez que se falou deste projeto, eu e a Ana estávamos a trabalhar num outro sítio e até trocámos palavras no sentido de queremos fazer um projeto impossível ou não? Pronto. Pois. E a certa altura quisemos avançar e os dois estávamos a intervir em aulas, na altura dávamos aulas a grupos de adolescentes. A Ana mais nesta vertente artística e eu mais na vertente da psicologia. E a certa altura os esforços foram nesse sentido, que é como é que nós podíamos juntar isto? E eu acho que há uma coisa que eu e a Ana, se calhar sentimos que temos desde o início, que é uma vontade muito grande de abraçar a espontaneidade e aquilo que não está propriamente controlado ou programado ao início. Certo. E acho que a intervenção da Casa Estrela do Mar nos vários eixos, acho que concordas comigo, teve a ver sempre um bocadinho com isto, com uma disponibilidade para abraçar o desconhecido. E acho que literalmente. Sim. Portanto, quer o trabalho artístico, quer o trabalho com as famílias, aqui muito através da psicologia sistémica. É importante também referir que o nosso modelo de intervenção é sistémico, ou seja, é muito direcionado para o estudo dos sistemas e para receber os sistemas como eles funcionam. Mas, de facto, tinha muito, até mesmo em termos de artes. Por exemplo, nós não praticamos a arte-terapia. A arte-terapia é uma especialização específica que utiliza a arte para fins terapêuticos. Aqui a arte aparece num sentido diferente. A arte aparece como arte, como intenção de provocar e de produzir produtos artísticos. Depois a Ana explica, mas o que é que nós descobrimos? É que as pessoas que estão em terapia e que, no fundo, vivem a terapia através de uma linguagem, se calhar, se quiseres, mais psicológica, na arte vivem uma linguagem um bocadinho diferente. E o que nós percebemos é que o trabalho que uma família, por exemplo, faz num processo de acompanhamento psicológico e, ao mesmo tempo, num processo paralelo artístico, faz com que as pessoas, a certa altura, pela arte, vão, por exemplo, aceder a uma dimensão que, se calhar, não acedem tanto na terapia, mas que, às vezes, permite, por exemplo, ou desbloquear uma determinada área, ou torná-la mais clara, ou, a certa altura, facilitar a expressão de uma emoção que está mais difícil de expressar na terapia. Para quem não percebe nada disto, que é o meu caso, percebo pouco, parece-me muito lógico, porque tenho sempre imagem, até por familiares que acompanhei, crianças e adolescentes que foram acompanhados por psicólogos, em que muitas vezes é-lhes dado um papel e lápis para eles estarem a desenhar enquanto estão na consulta. Pronto, isto faz algum sentido o que eu estou a dizer, ou seja, e que muitas vezes depois essas produções são analisadas. Mas isto faz parte do teu trabalho ou do Francisco? Bem, a parte dos processos artísticos faz parte do meu trabalho. Pois. Mas um psicólogo pode analisar um trabalho artístico e tentar dali retirar, como o Francisco diz, informação, não é? Exatamente. Existem assim duas grandes vertentes que podemos dividir, que é o trabalho em terapia ou coterapia, em que está muitas vezes o terapeuta e estou eu ou outros artistas a trabalhar com uma pessoa, com uma família ou com um casal, e aí este modelo que estavas a falar faz sentido, e muitas vezes as propostas vêm não só de propostas práticas, mas do que está por trás do processo criativo, portanto aquilo que nós descobrimos, porque nós começámos a fazer estas experiências e começámos a estudá-las, não é? Portanto, claro. Nós temos uma vertente muito grande de investigação na associação. Pois, exato. E, portanto, começámos a estudar como é que estas coisas se movimentavam, como é que as pessoas reagiam, o que é que implicava. E percebemos que os processos criativos, falo mais dos teatrais porque são aqueles onde eu trabalho há mais anos, mas todos os processos criativos têm mais ou menos um tempo que é muito específico relativamente ao desbloquear de uma série de questões, e nomeadamente de muitas emoções. Então, muitas vezes não tem tanto a ver com a produção do objeto artístico, mas com o processo criativo que está por trás dessa produção. Além de que imagino eu que deve ser um ótimo... Deve descontrair muitas vezes ambientes tensos, penso eu. Super divertido, não é? Pois. Apesar de nós chegarmos à conclusão, digo isto muitas vezes, que nós pensávamos que as nossas sessões iam ser mais divertidas, mas às vezes são as mais aflitivas. Pronto. Certo. Porque as propostas são às vezes difíceis, São não é? difíceis. Depois há o outro lado que falaste, Ana, do vosso projeto, que eu acho particularmente importante e que tem a ver com o facto de terem tido a preocupação de haver alguma acesso igualitário, que em Portugal é quase, eu não diria inexistente, mas já há alguns projetos assim,
mas com uma preocupação que tem a ver com o pagamento estar relacionado com o IRS, porque infelizmente, e vocês devem saber isto muito melhor do que eu, o acesso a cuidados de saúde mental, seja como psicólogo, seja como psiquiatra, ainda é altamente difícil para a população em geral. E como é que vocês fazem, ou seja, como é que vocês conseguem gerir a agenda? Porque eu imagino que isto tenha muita procura. Verdade. Sim. É difícil, não é? Mas um dos propósitos é assim, o propósito tinha que ao mesmo tempo conseguir respeitar, as ideias eram duas, respeitar aquelas que são as necessidades das famílias e ao mesmo tempo garantir a sustentabilidade da associação. Pois, tinha que ser, porque há pessoas que têm que ser pagas, há funcionários, tudo. E para isso os escalões que nós decidimos a certa altura permitem que, por exemplo, pessoas com muitas capacidades financeiras pagam um escalão mais alto e esse escalão mais alto permite que depois nós possamos acompanhar pessoas de escalões mais baixos. E assim é que deve ser, a meu ver. Assim devia ser a sociedade toda. Nós temos uma preocupação e essa preocupação envolve muito trabalho, e a Ana tem também muito trabalho de volta disso, que é garantir que todos os técnicos, por exemplo, não têm um excesso de escalões mais baixos, porque é tão importante satisfazer as necessidades da família como a motivação do trabalhador, não é? Se o trabalhador a certa altura não está motivado para fazer o trabalho, se o trabalhador não está também a receber em conformidade com aquilo que faz, o trabalhador desmotiva. Portanto, e nós vamos acompanhando isto em várias secções da sociedade, porque as pessoas também nos trazem muito estes relatos. Claro. Não é? E a ideia que nós queríamos, eu acho que nós os dois e os outros profissionais com quem trabalhamos já tiveram experiências em vários sítios onde trabalharam, onde sentiram a injustiça da posição salarial que tinham, etc. E ao mesmo tempo sentiram que as coisas não respeitavam precisamente as necessidades das famílias. Vocês têm ali é de certa forma uma bolha de estudo muito interessante em vários aspectos, não só nos aspectos da psicologia, não é? Também da sociologia, muita coisa que vocês conseguem ali fazer. Estamos quase no fim, mas eu preciso que me falem do emocionário. Vou dizer outra vez bem. Exatamente. Então, o emocionário pertence à segunda vertente da parte dos mais artística da associação, que além deste programa dos programas que nós fazemos em coterapia, temos uma parte de trabalho em projetos que fazemos com escolas, casas de acolhimento, muito com a junta de freguesia, com a comunidade local. Portanto, fazemos normalmente projetos em que não só eu, também chamamos artistas a intervir e existe sempre esta ligação. Portanto, sempre psicólogos a pensar comigo e às vezes com artistas externos, outros tipos de arte. Por exemplo, fizemos um mural agora o ano passado, lá nas nossas instalações, em que falámos com os muralistas e tentamos sempre trazer os artistas para o diálogo. E portanto, o emocionário tem como objetivo a construção de uma cabine de regulação emocional em realidade virtual, sendo que trabalhamos com muitos alunos, todos os alunos de uma escola, de Benfica e mais 2 outras escolas, e para eles conseguirem ir a essa cabine, eles têm de saber o que é que são emoções, não é? Portanto, no fundo, a cabine é só depois um instrumento prático que eles vão usar para irem à realidade virtual e poderem ou conhecer mais sobre emoções ou regulá-las. Portanto, se um aluno está muito aflito, pode ser no meio de uma aula, pode ser num intervalo, pode ser ele próprio que sente essa necessidade, pode ir a esta cabine, que no fundo é um espaço, nós chamamos de cabine, mas é um espaço, onde coloca estes óculos de realidade virtual e pode tentar perceber melhor o que é que está a sentir e também usar estratégias para regular. Portanto, inteligentemente a utilizarem as novas tecnologias, o digital, porque não vale a pena travar o vento com as mãos e temos que os agarrar de alguma forma, não é? Quando eu digo que temos que os agarrar é aos miúdos e perceber que temos que trabalhar com eles e com aquilo que são as ferramentas que eles têm neste momento também, não é? E o interessante é que, penso eu, é que eu sou particularmente analógica, não é? Portanto, sim, foi todo um filme. Nós somos muito eu ainda sou com muito orgulho muito analógica também. Exatamente. Portanto, a relação, nós estamos a trabalhar com mas fartamos-nos a aprender também. Pois. É ótimo, não é? Claro. Eu nem sabia que aquelas coisas eram possíveis. As nossas reuniões são super engraçadas, porque eu fico só impressionada com aquilo, não é? Mas é possível fazer isso. Mas isto para dizer que toda a parte do programa que nós estamos a fazer, das sessões na escola
escolas, que são muitas e que passam por todas as emoções primárias, todas as emoções secundárias, toda a teoria por trás, acompanha toda uma história, que é a história que eles vão usar depois na realidade virtual, é uma coisa analógica. Então é importante para nós que a construção deste pensamento sobre as emoções e da forma como eles veem as emoções contenha esta parte mais artística que coloca-os também noutro local em termos de percepção e também que tenha esta parte mais analógica, porque nós acreditamos que só assim é que depois eles conseguem utilizar a cabine de forma efetivamente proveitosa. E o ideal é que depois não precisem da cabine, consigam identificar emoções. É incrível, estamos a falar de ensinar a identificar emoções, mas quer dizer, eu sei que isto sempre aconteceu, mas é muito importante, mais do que nunca agora, eu acho. Não é? É uma certa literacia das emoções, que é fundamental para nos conhecermos a nós e para convivermos com os outros. Francisco, para terminar? Sim, não, ia só dizer isto, que é, eu não sei se sempre aconteceu, eu acho que... Pois, tens razão. A educação para as emoções é uma coisa que nós estamos hoje a sentir, que precisamos de o fazer, porque de facto a nossa sociedade não está muito habituada a fazê-lo. É verdade. E acho que isso é sim, as palavras vinham escritas nos livros, mas não sei se as pessoas percebiam o que é que se as sentiam, não é? Nós sabemos identificar as emoções, nós sabemos dar nome a essas emoções, mas uma coisa é dar o nome, ter lido num livro, outra coisa é saber perceber no outro e em nós próprios o que é que isso significa. Exato, e geri-las, não é? E geri-las. Olha, foi um gosto, muito obrigada, parabéns pelo projeto, que continuem, cheios de vigor e com muitos artistas também em colaborações, que eu sei que fazem e ainda bem. E obrigada. Obrigado. Na próxima paragem está à minha espera a Cristina Clara, cantora e autora, natural do Minho, que gosta de reinventar a música de tradição oral e urbana e cruzar influências do fado, do choro brasileiro e da morna de Cabo Verde. Bonança é o nome do seu novo single. Ela mudou de vida, ela estava ali em cardiologia e depois percebeu que a música é que encantava. Vamos ouvi-la. Amanhã quando acordar, não te encontrarei aqui. Buscar e rebuscar, descrente do que não vi. Vou espreitar atrás da porta e da cortina carmim, nas gavetas do que importa, nos banquinhos do jardim. Constelações, sentinelas, lá do Cruzeiro do Sul. Acendam luzes e estrelas, acordem o céu de azul. Vou então reverberar, avolumar o teu nome, soprá-lo até chegar onde a saudade tem fome. De tanto descer a rua e subir sem te encontrar, talvez o tempo dilua o que insisto em procurar, até que o peito desperto do alvoroço da espera, solta a voz já sem aperto, já não mora cá quem era. Da busca vã a alegria e da tormenta a esperança, do silêncio a poesia, da tempestade a bonança. Talvez o tempo dilua o que insisto em procurar, até que o peito desperto o alvoroço da espera, solta a voz já sem aperto, já não mora cá quem era. Da busca vã a alegria. Olá, Cristina Clara. Olá, Rita. Antes de mais, devo dizer-te que depois, no final, deixas esse vestido no camarim. Combinado, porque parece é uma boa super troca. giro. Aliás, tu és muito, muito gira. Só fala quem tem que se lhe diga. Não, mas é verdade. Olha, vamos começar já aqui pela Bonança, com o António Zambujo. Eu acho o teu percurso muito, muito fixe e muito inspirador,
porque é tardio. E às vezes as coisas são tardias e é bom nós percebermos que podemos cumprir os nossos sonhos à mesma, não é? Fala-me lá um bocadinho do teu percurso, porque tu eras enfermeira no Porto na área de cardiologia. No Porto não, cardiologia no hospital, das duas umas. Porque aqui diz cardiologia, mas é no Hospital de Santa Maria, era em Lisboa, não é? Sim, Estudaste foi enfermagem no Porto. Então vá, conta-me lá a tua vida. Sim, na verdade não sei se eu diria que é tardio, porque eu acho que tudo fez parte de uma construção até chegar aqui. Eu estudei no Porto, enfermagem, no São João, e depois vim logo para Lisboa para trabalhar no Santa Maria e fiquei logo, em primeiro lugar, fiquei nos cuidados intensivos e depois na cardiologia, e lá fiquei durante 15 anos. 15? Sim, e desde que vim para Lisboa, aliás, eu escolhi vir para Lisboa porque já tinha um fito em estudar teatro, estudar música, enfim, que eram atividades que sempre tinham feito parte da minha vida de forma paralela, informal, e que eu queria explorar de forma mais aprofundada, digamos. E então, paralelamente à minha atividade enquanto enfermeira, fui fazendo cursos de teatro, cursos de voz, etc. E assim começou esta dualidade, exato. Quer dizer, que sempre existiu, não é? Sempre existiu, sim, mas de forma mais assumida, digamos assim, foi em 2021 quando lancei o primeiro disco, Lua Adversa. E aí foi em 2020 deixei a cardiologia, depois de 15 anos, lancei o primeiro disco em 2021 e cá estou. Tiveste que optar entre, de facto, duas paixões, ou a música era a paixão maior? Não sei se optei, acho que foi que se proporcionou muito naturalmente, mas senti que era um momento de me dedicar de forma mais plena à música e que a enfermagem está sempre cá e estará. Pois. Nunca deixei de ser enfermeira, ainda no outro dia estava em viagem para um concerto e fui enfermeira no avião para duas pessoas que se sentiram mal, enfim, ou seja, não deixo de ser enfermeira, nem considero que deixaste a enfermagem para seres cantora, não, acho que serei sempre cantora, serei sempre enfermeira. E se calhar vou ser abusiva em dizer isto, mas o facto de teres dito, não sei se foi na altura, não sei se foi tardio, foi na altura certa, porque os 15 anos que viveste numa proximidade gigante com a vulnerabilidade dos outros, todos somos iguais perante a vulnerabilidade, a morte, a saúde, a doença, também te deve ter enriquecido como cantora. Claro que sim. Eu digo sempre isso e já quando lancei o meu primeiro disco faziam muitas vezes essa pergunta e na verdade foi um grande ganho para os dois lados. Porque, por exemplo, comecei cedo a trabalhar com músicos da música tradicional, primeiro do fado, depois da música de Cabo Verde, depois do Brasil. E, por exemplo, na cardiologia recebíamos muitos doentes vindos de Cabo Verde e eu tinha um conhecimento completamente diferente da cultura cabo-verdiana, da música, do crioulo cabo-verdiano, que não teria se não trabalhasse, por exemplo, proximamente com pessoas de Cabo Verde, artistas de Cabo Verde, que me ensinaram muitas coisas sobre a sua cultura e que faziam com que eu tivesse um pretexto de aproximação a pessoas que às vezes vinham e sentiam uma certa distância ou que, para quem era difícil comunicar, do nosso lado às vezes também quando não conhecemos a cultura do outro é difícil aproximar-nos. E esse foi um veículo que me aproximou, de certa forma. A cultura aproxima-nos muito, a música também. Chegaste a cantar para alguns dos teus pacientes? Cheguei. Tão bom, e acredita que eu sei como isso é importante. Agora explica-me como é que... Pronto, agora já começo a perceber, mas quero perceber melhor, porque tu tens uma característica um pouco diferente dos outros artistas, que é esta vontade muito grande de cruzar estas influências todas na tua música, não é? E é ambicioso, porque é o fado, o choro brasileiro, a morna cabo-verdiana. Como é que isto se faz e como é que tu vais à procura disso tudo? Sim, no fundo acaba por ser um pouco autobiográfico, no sentido em que as coisas foram surgindo no meu percurso. Eu sou muito curiosa em relação à cultura popular em geral, sobretudo à cultura de tradição oral. Gosto muito de ouvir histórias e, por exemplo, no hospital com os meus pacientes isso acontecia muito. Eu gosto muito de ouvir contar histórias aos outros, acho super inspirador. E gosto muito de conhecer as músicas tradicionais dos vários locais onde vou, das várias pessoas com quem me cruzo, e acabou por se proporcionar que me cruzei em Lisboa imediatamente com o meio do fado, e esse foi o meu primeiro nicho. Tu começaste, ou seja, mas diz-me se isto é verdade, tu interpretaste uma jovem fadista no teatro? Sim. Não foi? E depois foi o fadista Marco Rodrigues que te convidou para cantares no histórico Café Luso. Exatamente. Eu
eu fiz parte do elenco de uma peça que se chamava O Canto da Rosa, que esteve no Café Teatro da Trindade durante algum tempo, e eu interpretava o papel de uma fadista e por essa razão aprendi os primeiros fados. Mas é giro, interpretavas uma fadista. Exatamente, não era? Aprendi os primeiros fados para fazer essa personagem, inclusive no Norte não há tanta tradição, agora até mais, mas na altura eu não ouvia habitualmente fados, a minha mãe cantava, mas muito esporadicamente. E, entretanto, o Marco Rodrigues foi até com a Mafalda Arnaud, na altura foram ver a peça e daí surgiu o convite para ir cantar ao Café Luz. E logo ao Café Luz. Não ficaste tipo, como é que isso aconteceu? Tipo, eles foram ter contigo ao camarim, eu adoro esses detalhes, foram ter contigo ao camarim, olha, não queres, como é que foi? Na altura eu fazia aulas de voz para teatro e a professora convidou o Marco, que é um guitarrista de guitarra portuguesa, para ir assistir a um ensaio. E eles foram e daí surgiu o convite. O Marco convidou-me, olha, aparece lá o Café Luso para... E eu não conhecia, eu pensei, Café Luso é um tasco ali no bairro Alto. Eu vou lá, na maior, cheguei lá e o Café Luso é super Ainda bem imponente. Que nessa descontração. Sim, o Café Luso é mesmo um bocadinho até... Intimidatório. É intimidatório, exato. Sim. Eu entrei, ia com uma amiga minha e a minha reação foi... Vamos embora, que ele ainda não nos viu. E ele resgatou-me quase à saída. E foi desafiante na altura. Agora já existe, infelizmente, uma diversidade enorme de intérpretes no fado e com diversos visuais. E ainda bem. Sim, ainda bem. Na altura ainda era, principalmente no Café Luz, que era uma casa tradicional. Muito tradicional, é isso. Estranho ver pessoas que não eram do fado, que não vestiam de preto e tal. E ainda foi assim um desafio. O Marco foi sempre muito encorajador. Tinhas as perninhas a tremer, a primeira? Tinha as perninhas a tremer bastante, bastante. Mas depois, quando os músicos começam a tocar, é realmente, eu sei que isto é um clichê, mas é realmente uma... Eu percebo isso muito bem. É algo que se esfuma naquele momento e de repente já entramos noutra dimensão e já nada importa. Mas antes de chegar àquele momento lá, tinha as perninhas a tremer bastante. E isto já te fez coisas maravilhosas, porque já viajaste pelo mundo. Sim. Com convites em concertos, olha, até em mercados que é difícil às vezes de entrar, no brasileiro, etc. Sim. Não é? E chegamos a este momento, depois da tempestade veio a bonança. Veio a bonança. Veio a bonança e esta canção também tem esse nome porque, explica-me. Sim, ela conta também a história de um atravessar de uma certa tempestade. Pronto, ela foi escrita em 2021, ou seja, tinha saído há pouquíssimo tempo do Hospital de Santa Maria, que apesar de ser um movimento que eu fiz por desejar fazê-lo e desejar trabalhar na música, mas ao mesmo tempo nem todas as coisas que abandonamos são necessariamente más. Claro. Ou seja, deixam sempre uma certa saudade, uma certa nostalgia. Também deixei algumas relações importantes, mudei-me de Lisboa para o Porto, onde vivi durante 2 anos, era pandemia, a cidade estava vazia. Havia um certo romantismo nisso, mas havia também uma certa angústia. E será que as pessoas em Lisboa se vão esquecer de mim? E será que vou perder as pessoas que lá tenho? E essa letra foi escrita assim às 4 da manhã, de uma dessas noites de angústia. Às vezes é quando as coisas correm melhor, não é? Exato. Que a pessoa precisa desabafar e saem coisas bonitas. E eu trazia na cabeça, andava a ouvir um disco do Camané na altura, que tem um fado que tem exatamente esta melodia, que é a melodia do Alexandrino Antigo, que se chama A Minha Rua, que é Mudou Muito a Minha Rua, quando o inverno chegou. Ou seja, retrata uma rua que perdeu vida, que perdeu animação, enfim. E no fundo era o que acontecia com a pandemia, eu andava com essa melodia na cabeça e esta letra surgiu quase como... Mas eu não queria que ela falasse sobre a angústia, eu queria que ela falasse sobre esse momento de bonança que eu já perspectivava, embora ainda não o estivesse a viver. E por isso é que o arranjo também é assim tão luminoso e traz estas influências. É muito luminoso, ninguém diria quando se vê as imagens do videoclipe. Não se imagina, por isso é que eu te perguntei, que achei engraçada essa contradição, não se imagina que o teu estado de criação tivesse sido esse, de quando estavas a criar a música. E como é que desafiaste os Zambujos? Como é que foi? Bateste-lhe à porta e disse Zambujos? Não foi bem bater à porta, foi mais mandar por WhatsApp. Na verdade, quando o arranjo ficou pronto, eu consegui ouvir a voz dele naquela música muito facilmente. O que eu mais admiro na Zambujos é a forma como ele conta histórias, que nos agarra à letra do início ao fim. E eu pensei, eu adorava ouvir esta história também contada pelo Zambujos. E mandei-lhe a canção pelo WhatsApp, olha, fiz esta canção e tal, adorava gravar contigo, mas vê lá se dá. E ele estava no Brasil na altura. E ele respondeu-me a dizer, olha, agora estou no Brasil, falamos mais para o final do mês, mas a música é muito gira. E eu pensei, pronto, está a ser querido, mas... Não, vai dar uma grande tampa. Não vai acontecer.
Mas pronto, depois quando ele voltou, só marcamos a data de estúdio e aquilo foi a única vez que fomos a estúdio e que aconteceu logo magia. Ele cantou a música e pronto, mais um clichê, mas eu emocionei-me assim que ele começou a cantar, porque era exatamente o que eu já ouvia na minha cabeça. Tão giro quando isso acontece, não é? Sim. A pessoa sonha e depois acontece mesmo. E é uma pessoa por quem tem muita admiração artística, pessoal, então foi mesmo um prazer. Cristina, Clara, foi um gosto conhecer-te. Obrigada, Muito igualmente. obrigada por teres vindo aqui ao Intercidades, que continuas a fazer estas coisas bonitas. Obrigada Obrigada Rita. mesmo. E vamos fechar esta entrevista ouvindo mais um bocadinho da canção, da boneca. Obrigada. Encontrarei aqui, vou buscar e rebuscar, descrente do que não vi. Vou espreitar atrás da porta e da cortina carmim, nas gavetas do que importa, nos banquinhos do jardim. Constelações, sentinelas, lá do Cruzeiro do Sul, acendam luzes e estrelas, acordem o céu de azul. Vou então reverberar, avolumar o teu nome, vou soprá-lo até chegar. E da música vamos passar para a filosofia. Não se assuste, porque a pessoa ouve a palavra filosofia, assusta-se. Não há razões para sustos. Vamos conversar com uma das pessoas mais reconhecidas da filosofia em Portugal. É professor, integrou nos anos 80 o grupo punk Mata Ratos e hoje está aqui para nos dar a conhecer o livro sobre os sentimentos. Vamos então à próxima paragem. António de Castro Queiro é o meu convidado. Sobre os sentimentos é o livro que o traz aqui, mas muito mais. Vai ser apresentado dia 7 de junho na Feira do Livro, com o Ricardo Araújo Pereira, não é? É verdade. Muito bem. E a primeira coisa que eu tenho que lhe perguntar, que toda a gente lhe deve perguntar, mas eu também tenho que fazer a pergunta, quando fala com os seus alunos e com pessoas, e quando diz que é filósofo e fez parte de uma banda de punk dos Mata Ratos, que eu também acompanhei porque já tenho 50 anos e me lembro muito bem. Como é que é? Eles ficam tipo espantados, ficam contentes, ficam felizes, acham assim, que professor tão fixe. Eu dou aulas há 36 anos e, portanto, agora já acho que esse já está normalizado. Agora, por causa desta minha exposição mediática, por causa dos livros recentes, talvez isso tenha sido ressuscitado. Mas mesmo quando comecei a dar aulas, tinha 24 anos e tinha acabado de sair dos Mata Ratos, havia 2 anos, já não havia a ligação. Até me perguntavam se eu era primo de alguém e a partir na altura se eu era pai de alguém dos Mata Ratos. Portanto, esse problema não se faz. Mas havia aí algum cruzamento da música com a filosofia já na altura, em si? Sim, Sócrates diz num dos diálogos de Platão que fazer filosofia é fazer música. Não no sentido popular do termo, diz ele, que é pegar um instrumento ou na voz e cantar, mas no sentido em que a filosofia, de alguma forma, nos liga aos nossos sentimentos e os sentimentos são expressos bastante bem pela música, não é? O Nietzsche diz que a vida sem música seria um erro. Isso seria, certamente. Há pouco estávamos a falar com os nossos convidados, um psicólogo, e estávamos a falar sobre sentimentos, precisamente, e sobre esta... Eu, por acaso, olhei para si porque pensei que era uma pergunta que lhe queria fazer, porque o Francisco, psicólogo, dizia, a corrigir-me, e bem, não sei se sempre falámos sobre sentimentos, acho que agora falamos mais. E eu dizia, pois, se calhar líamos nos livros, sabemos identificar um determinado sentimento, mas senti-lo e percebê-lo é diferente. Este livro é sobre os sentimentos. O título não podia ser mais óbvio, e ainda bem. E versa sobre o quê? O primeiro capítulo é sobre esse problema, que é o que é um sentimento, não é? Porque se nós lermos a história da filosofia, ou a própria história da literatura, pelo menos a ocidental, não é? Com Homero até agora, o sentimento sempre lá esteve, com vários nomes, pathos, nós temos essa noção, patologia, exato, afeto, emoção, sentimento, até impressão. E, portanto, nós lidamos com essas palavras e sabemos bem do que é que se trata. Depois, a reflexão sobre os sentimentos já é outra coisa. E houve uma tendência no Ocidente para privilegiar a lógica, a epistemologia, e tanto a vontade quanto até os sentimentos perturbam ali a nossa lógica e a possibilidade de dedução e da obtenção da verdade. Mas é certo que a partir do século XIX e também nos momentos fundacionais do cristianismo, o amor
é uma forma de acesso privilegiada não apenas ao outro, como a si próprio, como a Deus. E, portanto, a agape. Mas em Platão, por exemplo, o sentido da vida é erótico. Erótico não no sentido habitual do termo, contemporaneamente, mas no sentido em que é um motor, não é? Como dizemos agora em português, um drive. E nesse sentido, nós estamos lá metidos. Por isso é que talvez seja mais difícil. Estamos no olho do furacão. É difícil vê-lo, porque quando é que nós vemos sentimentos? Quando nós nos afastamos do olho do furacão, quando levamos, quando a vida é como se nos batesse com ela, não é? E nesse sentido, aí detectamos sentimentos. Só conseguimos detectá-los quando precisamos deles, de certa forma, ou quando em momentos piores? Essa é uma possibilidade mais vincada. Quando nós dizemos ao outro, eu também tenho sentimentos, ou Exatamente. Então numa ruptura amorosa, de amizade, quando ficamos desavindos, ou então numa frustração profissional, na doença. Nessa altura, a própria frustração apresenta-se como uma forma sentimental. Mas, claro, depois existem sentimentos que nos superam. A alegria, a véspera de férias na juventude, a véspera de fim de semana no liceu e na faculdade. Estava cheio de futuro. Ir à Feira Popular. Ir à Feira Popular, eu lembro de ir à Feira Popular. e a Feira do Livro, por exemplo, que está aí a adivinhar-se. Mas sabemos nós identificar esses sentimentos. Por exemplo, uma vez, eu conto muitas vezes esta história porque foi uma das coisas mais bonitas que me aconteceu na vida, e não é todos os dias que se dá boleia à Lídia Jorge, e eu dei-lhe uma vez uma boleia, e a Lídia Jorge disse uma coisa que me fez muito sentido e que ainda hoje penso muito nisso, que é que estava a ser feliz naquele momento e que queria identificar aquele momento como sendo um momento de felicidade, porque nós muitas vezes passamos pelos sentimentos, pela alegria, pela felicidade, e não os identificamos, não sabemos perceber, ou seja, não sabemos sentir. Isto faz-lhe sentido? Depende, pode querer dizer dar nome, isso é uma forma de identificar. Validar esse sentimento? Sim, eu posso sentir-me feliz, como na infância, que era um momento eufórico, e eu conseguir identificar, era o primeiro mergulho das férias. Certo. Até parecia que nos sufocava, ou estar contente e alegre apenas por estar a jogar à bola, por exemplo. E eu consigo perceber que aquele sentimento tinha sido identificado por mim naquela altura, certo, sem palavra, mas que era qualquer coisa da natureza do eufórico, do movimento, não acha que isso do perde preenchimento. em adultos? Nós perdemos isso, mas a chave está em regressar à infância, não para ir ao passado, mas porque a infância está cheia de futuro, não é? Está cheia de projeção, de expectativa. Pronto, é o segundo convidado que eu aprecio que me diz isso. Já Luís Peixoto estava aí sentado precisamente no outro dia e dizia-me que passamos o resto da vida a regressar à infância. Concorda com ele? Eu concordo, embora seja difícil, porque nós podemos ir à infância com os olhos de adulto, mas também pode acontecer que a infância nos surpreenda, não é? Com os olhos infantis, e esse tipo de aproximação ou de encontro é o que mais me fascina. E nessa altura eu deixo-me estar, porque não quero identificar o que está a acontecer. Não é? É como se fosse uma embriaguez, mas eu controlo, é uma embriaguez lúcida. Nietzsche falava disso, por exemplo. E eu acho que essa forma de acontecimento é uma borla do tempo e da vida para termos ainda futuro. Tem sempre a preocupação como professor, e não só como professor, como comunicador, e belíssimo que é, nos seus debates, nos ciclos que faz, de conversas, de certa forma de sair, como os bons médicos, quando comunicam e conseguem sair da linguagem médica, também ter a preocupação de tornar a filosofia, democratizá-la, no sentido de que toda a gente perceba do que é que está a falar. É fácil fazer isso? É muito difícil. Pois é. A Rita é comunicadora, sabe que isso é muito difícil. Mas o objetivo não é encontrar uma linguagem comum, uma espécie de aeróbica, claro, que eu trouxesse todas as pessoas a pensar dessa maneira, mas tanto quanto possível. E quando acontece uma felicidade, é como se eu pudesse falar com cada pessoa que está numa sala de aula ou numa sala agora do CCB e eu pudesse fazer-me entender. E às vezes isso acontece, mas já acontece, como já ouvi aqui no seu programa. Certo. Mas o que é que eu penso? Tem de se variar muito, pensar em todas as pessoas, utilizar os recursos linguísticos que estão à nossa beira, mas fundamentalmente ser autêntico. Isso quer dizer expressar o sentimento tal como
eu o vivi pela primeira vez. Faz muito sentido. O meu filho está no 10º ano, isto só porque agora tem um professor de filosofia que ele gosta muito, e no outro dia disse-me, eu agora gosto de filosofia por causa do meu professor de filosofia. E sente que isso é, de facto... Absolutamente. Ou seja, os meus professores de filosofia no liceu, às vezes vejo o professor Catarino, deve ter agora 90 anos, e ele era um professor que disse, vou-vos só dar Kant, e foi assim, ele não deu o programa no 12º ano, completamente, mas ele sabia que, dando bem aquele autor tão difícil, pelo menos a mim fez-me apaixonar por ele, e depois estudei os outros para o exame. E, portanto, os professores, é como tudo, são encontros, não é? E um professor mau também pode ser trágico, não é? Pode, mas a gente esquece do professor mau. Ai, adoro esse otimismo. É como aos defuntos da nossa vida, vamos lá pôr umas flores, mas o que nós temos de celebrar é aquelas pessoas que nos trouxeram, de alguma forma pegaram em nós, deram-nos a mão e indicaram-nos o caminho. Como professor também, e há pouco explicava-me isso, é muito difícil encontrar uma linguagem comum, nem é desejável, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa que está a receber a sua comunicação, aquilo que está a dizer, é uma pessoa diferente, com um código diferente de pensamento, de linguagem, de entendimento do mundo. Mas deve ser uma sensação incrível quando, e não sei se consegue detectar isso, e se isso pode ser um momento de alegria, como há pouco dizia, o tal mergulho no mar, quando vê que há uma cabeça que se está a abrir à sua frente, que há um aluno que está... ou uma aluna que está... Há vários momentos, não é? E isso, de facto, passa pelo fenómeno inverso, é medir a temperatura da sala. Há alguém que não está a perceber o que eu estou a dizer. Isso é giro, porque preocupa-se... Ou seja, foca mais nele, nessa pessoa. Porque eu não consigo continuar, não é? Ando ali à volta, a pessoa faz uma careta e eu ando à volta dessa pessoa, eu tenho de dar a volta. Porque muitas vezes os humoristas acontece-lhes precisamente isso, que é, está uma sala inteira a bater palmas e eles estão focados no tipo que não está a rir. Esse é o processo. É o processo. E, portanto, o que acontece, como dizemos em português agora, by default, não é, por padrão, eu acredito que há ali uma fable convenue e eu faço-me entender e eles estão a perceber o que eu estou a dizer, mas eu sinto que não estou a fazer-me entender e alastra, essa frustração alastra a toda a gente. Então eu dou vários exemplos, faço perguntas para retomar o fio condutor. Ainda lhe perguntam frequentemente para que é que serve a filosofia? Sempre. E a resposta é para nada ou para tudo. O professor Frederico Lourenço, o grande tradutor da Bíblia e de Homero, respondia assim quando lhe perguntava para que servia os estudos clássicos, para que servia o grego. Ele disse durante não sei quantas décadas disse que não servia para nada e a partir de agora digo que serve para tudo. Tem dias, às vezes não serve para nada, às vezes serve para tudo. É como a vida, não é? Vá-se lá saber se é boa ou má, como diz o fado. E continua a ler ainda muita coisa em grego e em latim? Há anos letivos mais difíceis que outros. Eu leio sempre para preparar as aulas, porque invariavelmente falo sobre autores gregos, mas eu tinha um pensum, como dizem os latinos, que é uma quantidade de tempo dedicado ao estudo, e lia sempre 1h30 de grego, 1h30 de latim, e agora com a pausa do semestre voltei ao Tácito e ao Tucídides, sim. Há tanta gente que neste momento diaboliza esta nova geração, diz-se frequentemente, ouço todos os dias dizer que esta geração não tem pensamento crítico, que esta geração não sabe pensar, que se desabituou de pensar, que por causa do digital, blá, 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 blá. Sendo professor e tendo uma experiência tão próxima com os seus alunos e com esta nova geração, como é que analisa isto? O que é que acha? Eu sou completamente biónico e tenho também elementos analógicos, mas sou fã da inteligência artificial. Exato, sou fã da inteligência artificial e o que eu acho é que ela tem de ser utilizada. É como uma arma ou como as artes marciais, podem ser mal utilizadas, podem ser bem utilizadas, é como tudo na vida. Portanto, eu acho que os horizontes alargam. Depois, ficar preso desse tipo de linguagem é que pode ser mau, como ficar preso de todo o tipo de linguagem. Mas eu acho que os meus estudantes, de agora, cada vez há uma distância maior, à medida que eu envelheço, eles parecem que são cada vez mais novos. Não é? Pois é. Eu acho que eles são vivíssimos, inteligentíssimos, elas e eles, mas eu acho que elas são muito mais inteligentes que eles, pelo menos no estado em que se encontram aos 18 anos, não é? Pois, mas isso é óbvio. Quer dizer, eu não quero dizer que isto é óbvio. Torna-se óbvio. Torna-se muito óbvio em determinadas idades, não é? Que há uma maturidade, que
também não é necessariamente, bem, já seria outra discussão, não é? Também que leva as mulheres a entrarem noutras áreas de pensamento e de interiorização das coisas muito mais cedo do que os rapazes. Gosta de dar aulas? Adoro dar aulas, porque, por vários motivos. Primeiro, porque esse sim é o elemento que eu tenho do punk rock ainda. Eu gosto de aparecer e há um elemento teatral. Preparo ao minuto as aulas e depois quero que elas aconteçam. Há um elemento de jazz, não é? Está muito bem preparado, mas depois quero-me soltar. Giro assumir isso, que gosta, porque acha que também há uma certa liturgia ligada ao momento das aulas? Acho que é o termo, liturgia. Depois porque eu descubro coisas a dar aulas, seja pela organização do pensamento, que eu tenho o alinhamento e depois troco umas voltas. É um espetáculo? É um espetáculo, pode ser alguém que eu não estou a dar a volta àquela pessoa. Vou mudar a canção. Vou reconstituir, não é? Portanto, há pessoas que têm uma sólida formação numa determinada área e podem resistir imenso ao que eu estou a dizer, portanto isso faz sentido. E depois porque é um curso que tem mais ou menos 26 aulas na faculdade, não é? E eu vou descobrindo coisas. Há cursos mais conservadores, ou seja, eu já passei por muitos aspectos do pensamento de Aristóteles ou de Platão e reconstituo-os, mas há outros cursos que eu aposto e vou estudar para eles, não é? Foi o que aconteceu, por exemplo, no CCB, que eu dei os títulos antes de dar as sessões e fui estudar durante um mês aquilo que iria dar a seguir a esse. Também adora estudar. Adoro estudar. Claro. Olha, eu ficava aqui a falar consigo o resto do dia, mas não dá. Acabámos o nosso tempo. Obrigado de qualquer forma, ter tido, eu adorei. Vou só recordar então que 7 de junho, às 4 da tarde, na Feira do Livro, não me parece que precise de grande publicidade, penso que estará cheio, com a companhia também do Ricardo Araújo Pereira. E ainda se encontra a realizar o ciclo de conversas, a verdade das mentiras. Ainda vai haver uma da última mentira. sessão na última quinta-feira de junho, acho que é dia 25 de junho, às 19 horas. António, foi um prazer. Obrigada. Obrigado, igualmente. Obrigada. Nós voltamos na segunda-feira. Obrigada. Beijinhos. Até segunda. Bom fim de semana.